Vamos iniciando então? Estão preparados? Posso começar? Já estamos gravando então. Então, vamos lá, galera. Sejam muito bem-vindos à nossa super aula para você conseguir cobrar cada vez mais os seus clientes, cobrar 3 vezes mais do que você cobra hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade, que a gente possa sair daqui pessoas melhores do que a gente está entrando, tá, galera? Eu me comprometo aqui a entregar o meu melhor para vocês nessa aula. Let's go! Então, vocês viram que eu mandei uma pesquisa para vários de vocês, né? Vários de vocês conseguiram preencher essa pesquisa também, para eu conhecer mais, tá? Então, quem são vocês e quais são as expectativas de vocês com essa aula? Aqui já é uma dica importante, tá, pessoal, para vocês servirem cada vez mais os clientes de vocês, os alunos de vocês, que é, para eu gerar mais valor, eu preciso conhecer cada vez mais a pessoa. Então, uma dica já é sigam isso que eu faço, que gera muito resultado, tá? Que é você entender bem o que a pessoa quer, entregar o que ela está precisando. Então, eu mandei uma pesquisa para vocês, né, para entender o que mais está pegando e como que eu posso ajudar. Então, nessa pesquisa, ó, como que está o teu momento profissional? 71%, a maioria de vocês, está no modelo de poucos clientes e pagando pouco, que é o pior modelo, né? Eu estou mal de volume e estou mal de valorização. 13%, poucos clientes, mas pagando bem. Aqui já é legal porque você, pelo menos, já conseguiu atingir um ticket bom, só que está com problema de volume. E tem gente também, 11%, que está com muitos clientes e pagando pouco. Aqui é foda porque você trabalha demais e tem pouco dinheiro, né? Você sua muito a camisa. Então, esses modelos aqui não são legais, tá? A gente vai trabalhar para ter uma quantidade que você escolher de clientes, muitos clientes pagando bem. Qual que é o teu maior desejo profissional? Ter mais e melhores clientes. Depois, viver 100% do teu negócio. Então, tem muita gente que ainda não consegue viver 100% exatamente porque não consegue se valorizar. Então, tá meio que numa transição ali de carreira e tal. E crescer o negócio que você já tem, né? Os 3 principais desejos aqui. Tua renda atual. Isso aqui é importante, tá, pessoal? 34% está de 2 a 5 mil, 37% de 5 a 10, 19% de 0 a 2, tá? Então, a renda gira em torno aí dos 4 a 8 mil. E a ideia aqui é cobrar 3 vezes mais e duplicar, triplicar esse faturamento. Hoje, os teus clientes vêm principalmente como? Quais são as fontes que você atinge esse cliente? A grande maioria, indicação. A gente vai entender os prós e contras, né, de estar nesse modelo, 78%. Quais são os seus desafios profissionais? Saber atrair clientes qualificados, saber vender bem e gerar resultado com rede social. As principais demandas. Em relação a lazer, né, a maioria ali, o laranjinha e o vermelho, muito pouco, precisa melhorar, ou o médio gostaria de melhorar também. Por quê? Porque vocês vão perceber que eu mais eu me valorizo, mas eu consigo ter tempo também para valorizar as outras áreas da minha vida. Qual que são os seus pontos fortes? Ó, galera, eu vou acreditar nisso aqui, tá? Eu vou acreditar no que vocês estão respondendo. Vocês botaram que vocês estão estudiosos, então eu trouxe muito conteúdo aqui. Legal que a maioria tem fé, e pensamento crítico. Então, eu não vou falar de espiritualidade, que apesar de eu falar em algumas mentorias minhas, mas hoje não é o assunto aqui, tá? Mas hoje eu vou focar muito em entender que vocês são estudiosos e pensamento crítico. Então, eu provoco vocês. Estudem bem nessa aula e tenham muito pensamento crítico, para poder fazer a pergunta que vocês quiserem e entender bem o assunto aqui, que com certeza vai te ajudar. E quais são os seus pontos fracos? 70% praticamente, dificuldade com procrastinação e insegurança. E dificuldade em pedir ajuda. Isso aqui é muito importante, tá, agora? Como bate isso aqui da maioria de todos os treinamentos que eu faço? São coisas que a gente vai trabalhar aqui também para resolver. Então, resumindo, galera, insegurança e procrastinação, atrair bons clientes, saber vender bem e gerar resultado com rede social. É isso aqui que eu posso ajudar vocês hoje? Escrevam para mim aqui, galera. Se é isso mesmo, se eu acertei aqui no conteúdo. Senão tem que cancelar a apresentação toda. Escrevam um sim para mim aqui, galera. Quero ver vocês participativos, tá? Eu faço uma mãozinha, eu faço um sim aqui. Perfeito. Então, estamos calibrados. Então, nessa aula, galera, nessa super aula, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como ter clientes que te paguem 3 vezes mais do que hoje. Tudo o que você precisa saber. Então, você vai sair daqui sem dúvidas. Lucrando mais, trabalhando a mesma coisa ou menos, clientes que valorizem seu trabalho, porque pelo menos eu não tenho mais tempo para não ser feliz, tá? Eu não quero ficar aguentando cliente pentelho que paga pouco. Atraindo bons clientes todos os dias e tendo tempo para curtir a vida. Tá? Quando você entende como se valorizar cada vez mais, você consegue ter essas outras variáveis aqui. Perfeito? E aqui é uma coisa bem legal, tá, pessoal? Aqui eu preciso contar com a participação de vocês. Isso aqui eu faço em todo treinamento que eu faço, tá? Quem já participou sabe. Para você participar da aula, eu quero que toda vez que você teve uma virada de chave com o que eu falei,
Teve algum insight, teve alguma ideia nova que te ajudou, você falou assim, putz, cara, isso aqui é muito bom, nossa, eu não tinha pensado nisso, cara. Eu quero que você, por gentileza, escreva aqui um valeu. Teve um insight, uma ideia, agregou valor, escreva um valeu. Por que que isso aqui é importante, tá? Falando agora de maneira, usando a neurociência, né? O teu cérebro, ele se empolga e ele mantém frequência quando ele percebe progresso. Então, de você escrever o valeu, você está dizendo para o cérebro que vale a pena estar nessa aula, eu estou aprendendo. Então, ele recebe um comando e ele fala, ok, vou ficar aqui, certo? E serve um feedback para mim também, que eu estou conseguindo te ajudar. Perfeito? Toda virada de chave é um valeu. Combinado? Outra coisa que é um diferencial meu aqui, que eu criei, foi muito legal em todos os treinamentos que eu faço, é um EBA. Valeu é quando virou a chave. EBA é quando, isso vai acontecer algumas vezes, você sentiu que está atrasado, você sentiu que está mal, você sentiu que está pior do que estava imaginando. Puta, tô para trás, tem muita coisa que eu não sei. Ai, será que dá tempo? Quando vier sentimentos negativos em relação às provocações que eu vou fazer aqui com você, em vez de levar para um lado negativo, vitimista, que não vai te ajudar, você vai escrever um EBA. EBA é, que bom, eu estou aqui nesse treinamento porque eu quero ter respostas. Então, se a resposta às vezes é meio dolorida, eu vou colocar um EBA. Entendeu? Ó, o Marco colocou um valeu ali já. Conhecer o seu cliente já foi um valeu. Quer mandar uma pesquisa, né? Vocês viram como é legal? Eu mando uma pesquisa, vocês dizem o que estão precisando e eu vou servir com o que vocês estiverem precisando. É mais fácil perguntar para o cliente. Né? Então, valeu e EBA. E perguntas. Então, se tiverem perguntas sobre os temas que eu vou falar aqui também, deixa anotadinho que no final da aula eu vou deixar aberto para a gente fazer, se tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. Combinado, galera? A participação da aula, eu preciso da participação de vocês com isso. Então, eu quero valeu, eu quero EBA e deixa anotado perguntas que você precisar. Combinado? Dê um positivo para mim aqui. Perfeito, meus queridos. Vamos lá, então. E pergunta importante, pessoal. Eu sou conhecido por falar muitas verdades. Eu quero saber, com todo respeito e amor, eu posso pegar pesado nessa aula hoje? Posso ser o Fernando mais Fernando possível ou tem que ser meio Nutella? Eu posso ser 100% sincero? Vocês estão preparados? Estão na cadeira? Porque senão, às vezes, o cara cai da cadeira aí pode ser problema mesmo. Então, galera, isso aí, Rodrigo. É, a Patrícia já me conhece de outros carnavais. Mas vocês vão ver que é pro bem, tá, galera? Então, papel e caneta na mão e bora lá. Você gosta do que você faz, você trabalha com o que você gosta, tem muita gente que está querendo viver do que você gosta, mas você sabe que você merece mais, o dinheiro está apertado, porque com esse faturamento que vocês colocaram ali, a vida fica mais difícil. Aí você tem medo de perder seus clientes, às vezes o pouco que você já tem, ou aquele que tem pouco cliente pagando bem, né, dá mais medo ainda. Você tenta coisa no Instagram, posta, grava vídeo, faz curso, compra curso, mas você não vê resultado de venda de verdade, e você acaba ficando refém de indicação. Essas são características das pessoas que estão nesse modelo autônomo barra empreendedor. Identificou com isso aqui? Digita um eu no chat. Perfeito. Sim, EBA já. A Priscila já soltou um EBA ali. Doutora Priscila. Então, galera, confia em mim, tá? O problema nunca foi você, foi o jeito que te ensinaram. E hoje eu garanto para você que esse problema acaba. No final da aula você vai falar: Fernando, obrigado por essa aula, valeu a pena te aguentar aqui, porque eu entendi exatamente o que estava faltando para eu me valorizar mais. Ok? Acreditem em mim. Antes de tudo, quem sou eu? Por que que você tem que gastar tempo escutando esse cara que está aqui na tua frente? Né? Muitos de vocês vieram na internet não me conhecem ainda, tá? Então eu vou falar aqui, no máximo em 10 minutos, 15 minutos, por que que eu tô aqui, qual que é a minha história, porque você vai perceber que na minha história tem muito a ver com esse método que eu vou ensinar para vocês. Então eu não tô aqui só para me gabar, eu tô aqui só para mostrar por que vale a pena você me escutar, beleza? Eu sou o Fernando Procopio, muito prazer. Eu não ensino o que que eu li num livro, apesar de eu ler muito, estudar muito. Eu só ensino o que que eu vivo e o que que eu faço os outros viverem. Começando minha trajetória de trabalhador, 14 anos, meu primeiro emprego foi de palhaço, eu fiz um bico lá perto de casa, lá fui trabalhar, eu era palhaço pipoca, o cara nem me pagou, mas foi a minha primeira experiência profissional. Depois eu trabalhei entregando muito panfleto, tá, galera? Eu tinha vindo uma classe média baixa aí, algumas vezes média, mas mais para baixa, então eu tive que trabalhar muito cedo, graças a Deus, porque eu percebi que isso me deu uma casca boa aí para enfrentar a vida. Eu não tinha dinheiro, e minha mãe conseguiu um estágio para eu conseguir fazer cursinho, para tentar passar na faculdade. Então eu trabalhava numa biblioteca como estagiário e para pagar o cursinho, né? Então eu estudava de tarde e consegui passar em gestão de informação na Federal, que foi a primeira faculdade, né? Primeira e única, na verdade, depois fiz várias MBAs e pós, né? Eu me formei em gestão de informação, que eu já percebo que eu uso muitos dados para tomar decisão. E meu primeiro trabalho, precisava ganhar dinheiro, eu fui trabalhar em call center, aquele ambiente maravilhoso, fui trabalhar com cobrança em call center. Olhando a minha história, eu já percebo que a minha irmã, que tem 3 anos mais do que eu, e eu tive um chefe que me inspirava muito.
eles eram meio que mentores para mim, assim. Eu lembro que a minha irmã, ela lia, e eu não tinha acostumado, eu não era acostumado a ler. E eu comecei a ler, e comecei a ler vários livrinhos, coisas que foram abrindo minha cabeça. E um livro que me ajudou muito nessa época foi Os Segredos da Mente Milionária. Alguém já leu esse livro? Que fala sobre mentalidade de rico, mentalidade de pobre. E aí eu comecei a ler aquele livro, e eu falei, eba, eu tenho certeza porque que eu sou pobre, cara, porque eu penso que nem pobre, eu acho que nem pobre, e eu tenho resultado de pobre. E eu comecei a desejar ser alguém melhor, com 17 anos no call center. E eu comecei a agir conforme o cara falava no livro, com atitudes diferentes, e sem querer, entre aspas, eu virei supervisor já do call center com 19 anos. Então já veio um outro nível de responsabilidade na minha vida, que até então eu era muito moleque, era muito brincalhão, já comecei a levar mais a sério as coisas, comecei a aprender muito. Continuei a estudar, porque eu comecei a perceber que o estudo gerava resultado, porque eu fui promovido, comecei a ganhar mais, começou a mudar minhas coisas, porque eu aprendia coisas e aplicava. Eu comecei a aprofundar nisso, e com 21 anos eu virei gerente, que foi um grande desafio na minha vida, né? Hoje eu estou com 40 anos, com 21 eu virei gerente, e a filial que eu gerenciava, ela tinha 60 pessoas, e eu era o chefe do negócio, então a maioria dos meus funcionários era mais velho que eu, então eu tive que correr muito atrás, aprender muito sobre liderança, etc., e fui desenvolvendo tanto liderança quanto ensino. Eu não sabia que hoje eu ia viver de ensinar, de trabalhar com conhecimento e tal, mas já era uma semente que estava plantada em mim ali. Então, eu fui desenvolvendo. E com 23 anos, tive um destaque muito legal como gerente nessa empresa, que foi meio que a minha coroação, assim, para trabalhar para os outros, digamos assim. Esse destaque, eu saí nessa revista da empresa, assim, a empresa tinha 2 mil funcionários, eu era gerente da filial Curitiba, e daí tinha uma revista trimestral que saiu destaque lá da empresa. E eu lembro que eu saí com destaque, que foi uma vitória muito grande para mim. Fernando, 23 anos, tal. E aqui eu já, por exemplo, eu já entendi que o conhecimento libertava as pessoas, porque tinha me libertado, e eu criei uma biblioteca nessa época aqui, já emprestando livro para os funcionários, então eu já tinha essa pegada meio que mentor, assim, que hoje faz eu viver do que eu vivo, né? Aí um item muito importante na minha vida, galera, porque aqui nesses 23 anos eu tava no auge, tipo assim, cara, zerei a vida, tô ganhando muito mais, eu era solteirão, então eu gostava de festas, para mim tava tudo bem. Só que eu não tinha muita profundidade em algumas coisas. Então eu lembro que, por exemplo, quando algum funcionário faltava por depressão, eu falava coisas do tipo, caralho, pobre não tem tempo para depressão, isso é frescura. Eu era ignorante. Aí eu recebi um presente, chamado depressão. Então eu passei por essa doença que é bem complicada, não sei se alguém já passou aqui ou está passando. Eu conheci muito o mundo do sofrimento, eu fui fazer terapia, eu conheci psicólogos me ajudaram, eu tomei muito remédio, psiquiatria, passei meio que um inferno, assim, o pão que o diabo amassou. Mas hoje eu percebo que isso foi fundamental, assim, que Deus botou na minha vida para eu estar aqui hoje. O trabalho que eu faço hoje tem muito a ver com essa depressão que eu passei. E aos 27 anos eu fui voltando, tá, a ser o Fernando que eu já era, só que já querendo aprofundar em mais coisas da minha vida. Nesse voltando, eu lembro que eu tive acesso a um texto desse cara aqui, que é o Flávio Augusto. Alguém conhece o Flávio Augusto aqui? Que é um bilionário, que é uma das maiores referências de é, empreendedorismo. Quem conhece o Flávio Augusto, coloca eu aqui. Eu lembro que eu li um texto dele assim, cara. Aí eu falei, meu Deus. Quem não conhece, conheçam, tá, galera? É Geração de Valor ele no Instagram, ou Flávio Augusto. E eu conheci esse cara e ele mudou muito a minha vida, porque ele me abriu, e fiquem atentos com isso, tá? Isso tem muito a ver com o que ele vai falar aqui. Ele me abriu um pensamento que até então não existia na minha cabeça, porque eu era um bom gerente. Eu estava conta, numa empresa, e-mail, gerência, liderar a equipe, treinamento, resultado, tudo aquela vida de ir trabalhar para os outros. E o Flávio Augusto me abriu a cabeça empreendedora. Eu posso ser um dono de alguma coisa, eu posso ser o dono da empresa. E ele me influenciou demais. Eu lembro que eu saí, comprei os livros dele, comecei a acompanhar no Facebook na época, e eu decidi abrir o meu negócio. E 5 de fevereiro de 2014, eu peguei essa data ontem com o meu, na preparar a apresentação, eu peguei com o meu sócio lá porque eu sou ruim de data. Com 27 anos, a gente abriu um restaurante de frango no balde, que era uma franquia. Eu e mais 3 sócios que são amigos meus que se formaram comigo. Eu trabalhava meio período no restaurante e meio período ainda com cobrança. E a gente trabalhava para sobreviver. Cara, era tipo 80 mil reais que tinha que faturar para zerar. Todo mês tinha que vender 80 mil de frango para pagar as contas. Depois daquilo ali começava a ter um lucrinho. Então era desafiador. E eu era o sócio operador do negócio, tinha que fazer resultado. E eu comecei a estudar marketing porque eu precisava atrair clientes. Eu não sabia nada de marketing. Zero. Nessa época eu não sabia o que era a palavra marketing. Mas eu comecei a estudar, porque eu já sabia que o conhecimento libertava e eu podia aprender qualquer coisa. Eu conheci esse cara aqui também, que é um cara que era muito grande no digital. Hoje já tem muito mais pessoas, né? Mas na época era o Conrado e o Érico Rocha. O Érico Rocha é mais famoso, né? Mas o Conrado era o segundo, digamos assim. Eu comecei a estudar muito ele, eu comecei a aprender marketing, comecei a mexer no Photoshop sozinho, que é um programa de edição, né? Para você fazer arte. Hoje a gente faz tudo automático na IA, mas na época não fazia. E eu comecei a fazer anúncios. Pessoal, entendo isso aqui, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Eu tinha um restaurante físico, eu comecei a fazer um anúncio, eu impulsionava um post no Facebook, e eu botava 50 reais,
fazendo uma promoção num risoto, que era uma delícia, e de repente, com R$ 50, entrava 50 pessoas na minha loja para comprar aquele risoto, que tinham visto aquele anúncio. E eu falei, cara, isso aqui é muito mágico. E eu lembro que eu conversava com as pessoas, esse restaurante era numa esquina, era amarelo, era super chamativo. Eu tinha certeza que todo mundo naquela região já me conhecia. Aí via cliente novo, né? Por causa da promoção que eu tinha feito no Facebook, daí eu perguntava, onde que você mora? Aí o cara falava, moro 3 quadros aqui. Eu falei, mas você nunca viu a gente? Dele, não, porque eu pego outra rota. Eu comecei a perceber, cara, que muita gente não me conhecia. E através dos anúncios eu conseguia atingir essas pessoas. E isso começou a gerar muito resultado. E eu comecei a fazer isso para outras pessoas, outros restaurantes. Eu lembro que teve uma época que eu fiz para um outro restaurante, de um primo meu, e a gente fez uma promoção que era tipo assim, o nome da pessoa não pagava o prato desde que ela levasse alguém. Era uma promoção, assim. Então, assim, todo dia, o dia da Soraya. Soraya, hoje nenhuma Soraya paga. Desde que ela vá com o acompanhante. O acompanhante pagava, ela não pagava, era como se fosse 50%. Só que era muito mágico, por causa do negócio do nome. Teve um dia que eu levei 400 mulheres chamadas Ju no restaurante do cara, fazendo anúncio. Então, assim, eu comecei a perceber o poder disso. E eu estava empreendendo, mas eu entendi que esse restaurante não era para mim. Eu abri meio com a cabeça errada, assim, queria trabalhar pouco e ganhar muito. E eu vi muito valor no marketing digital. Aí eu decidi abrir a minha agência. Que aqui foi uma maturidade muito grande, percebo da minha parte também, porque no restaurante eu trabalhava meio período e ainda tinha 3 sócios. Eu não estava tão comprometido com o negócio. A agência eu falei do zero. Eu falei, cara, vou começar um negócio do zero, bonitinho. Eu quero fazer o certo. Eu decidi abrir minha agência, comecei no quartinho da minha irmã. Do zero, galera. Não sabia nada. Nunca pisei numa agência e nunca fiz faculdade de marketing. Só que eu comecei a ler muito, comprar muito curso, aplicar o que eu lia. E, ao mesmo tempo, eu continuei me desenvolvendo, tá? Querendo ser um cara melhor. Fiz programação de linguística, comecei a estudar muito filosofia, fiz formação em coach, que é muito mal visto hoje, mas as ferramentas do coach são maravilhosas, tá? Para quem sabe usar. Espiritualidade, comecei a aprofundar minha relação com Deus, quando eu Diminuir o voltei som daquela aqui. depressão. Deixa eu fechar o microfone aqui. E estudando muito empreendedorismo. Na época eu entrei numa escola de negócio que o Flávio Augusto tinha. Comecei a estudar muito a cabeça empreendedora. E nesse meio tempo, já me deu a sacada do protagonista, que é o que eu faço hoje. Só que na época era uma ideia. Eu falei, cara, eu quero ajudar os outros a ser protagonista, porque eu também tô sendo, eu tô abrindo meu negócio, tô fazendo minha vida acontecer, e as pessoas estão muito travadas, eu quero ajudar os outros. E eu entrei nesse conflito. Eu tava começando a agência, que eu faturava uns 10 mil, mais ou menos. E eu já queria largar para fazer o protagonista. Aí minha irmã, que é uma boa conselheira, ela, tranquila como um elefante na loja de cristal, falou, Fernando, você já quer pular de galho em galho, né, cara? Por isso que você não tem nada na tua vida. Faz um negócio decente. E eu falei, cara, é verdade. Verdade, não vou largar a agência. Mas eu vou também começar o protagonista devagarzinho, mas eu vou focar na agência. Então, aqui no protagonista, lá em 2018, mais ou menos, eu já comecei a fazer mentorias particulares. Que a primeira mentoria que eu fechei 10 sessões por R$ 800, 80 pila por sessão. Foi meu primeiro serviço como mentor. E comecei a entregar meu melhor e fui evoluindo. E aí eu decidi focar na agência e a mentoria em paralelo. E aí ocorreu uma coisa que foi muito fundamental na minha vida. Eu estava nessa escola de negócio do Flávio Augusto e lá tinha uma competição dos melhores alunos, etc, etc. E os 10 melhores do Brasil ganhariam uma mentoria direto com o Flávio Augusto, que é esse bilionário. E eu tive muito resultado e fui convidado para participar dessa mentoria. Era eu e mais 9 empreendedores com o Flávio Augusto. E aí lá, pessoal, teve uma sacada que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui também. Eu conversei com o Flávio Augusto e ele tinha vendido uma empresa dele por 300 milhões, ele tinha vendido por 1 milhão, 1 bilhão, desculpa, e estava recomprando por 350 milhões. A mesma empresa que ela estava em queda, porque os administradores não estavam conseguindo dar conta. Ele estava comprando essa empresa. E eu falei direto com ele, eu falei, Flávio, você não tem medo, cara? E não dá certo? Eu lembro a confiança que ele deu para mim. Ele falou, Fernando, eu vou fazer o que eu sempre fiz, cara. Há 25 anos eu vendo escola de inglês. Eu já sei fazer esse negócio. Ali teve uma sacada importante, que eu falei, cara, a confiança desse cara nele e no negócio dele é nota 1.000. 1.000. A minha hoje, na minha agência que eu estava começando, é 38. É muita diferença. O Flávio tinha uma confiança, assim, que ele tem até hoje, absurda. E eu fui entendendo a lógica dessa confiança. E eu percebi que tinha um nível de entrega, de esforço, que eu não estava entendendo também, que era o preço para fazer o negócio crescer. Eu entendi percebendo eles lá. O nível de comprometimento que ele tinha com o negócio era muito maior do que eu tinha na minha agência. E eu voltei de lá outro cara. E eu comecei a crescer minha agência. Já buscando esse novo nível do Fernando como empreendedor, como empresário. Então eu saí do quartinho da minha irmã e aqui já estava alugando a primeira salinha. E esse negócio começou a crescer. E essa mesma salinha, de repente, já tinha mais pessoas. Isso aqui era, por exemplo, já em 2019. Eu fui crescendo essa agência, virando empreendedor, aprendendo mais, cobrando mais. Os primeiros clientes que a gente fechou na agência pagavam R$ 300 por mês. Essa época aqui já devia estar cobrando uns 1.500 por mês os clientes, com o serviço de marketing. E essa empresa chegou a 22 funcionários e 130 mil de faturamento. Aquela mesma agenciazinha, eu comecei no quarto da minha irmã sem saber porcaria nenhuma.
Ó, tá tendo vários valeus aí, tá, galera? Lembra do valeu, tá? Teve sacada, teve valeu. Só que daí eu fui levando e crescendo as duas, e eu era dono de agência, 22 funcionários, já estava casado nessa época com a minha esposa, tal, 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 um monte de coisa, a vida acontecendo. Eu gerava bastante tempo, eu despendia bastante tempo na agência e ela gerava esse resultado. Só que no protagonista, na mentoria, eu gerava isso de tempo e isso de resultado. E aqui era o que eu mais gostava disparado. Aí eu falei, cara, tá na hora de vender a agência e trabalhar só com o que eu amo. E aí que eu virei um protagonista trabalhando só com o que eu trabalho hoje, que eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Tá? Então, hoje, galera, com o trabalho que eu faço, eu cobro em média numa mentoria particular R$ 3.000 uma hora. Naquela mesma mentoria que lá atrás eu cobrava 80. Eu comecei cobrando 80. Aqui, por exemplo, tá, pessoal? Esse aqui é um print de 3 semanas atrás. Um cliente que é um médico, 8 mentorias individuais, o cara me fez um Pix aqui de R$ 30.000. Hoje eu tenho 150 mentorados ativos nas minhas mentorias, né? Eu trabalho online, eu trabalho com o que eu amo. Eu amo isso aqui. Na época lá eu ensinava para meus funcionários de graça o que eu ensino hoje e sou bem pago. Conforto de trabalhar em casa, né? Que eu fiz uma brincadeira aqui, eu trabalhando de pijama. Eu moro numa cidade hoje de 40 mil habitantes, que é Rio Negrinho, Santa Catarina. Então eu desenvolvi um negócio todo online. Eu trabalho com quem eu amo, porque trabalhando com liberdade, você consegue trabalhar perto da sua família, né? Então eu sou casado com a Jana, tenho a Jasmine, que está com 3 aninhos hoje. A gente perdeu a Aurora com 3 meses da barriga, mas ela faz parte da nossa família, né? Só voltou um pouco antes. E eu tô agora para a gente tá agora para ganhar o Paulinho, que é o nosso terceiro filho. Eu tô em Curitiba agora, porque a gente vai ganhar o bebê, e daí a médica pediu para ficar mais perto aqui em Curitiba. Então eu tô na empresa de um amigo meu aqui, mas eu moro em Rio Negrinho. Tá, galera? E aí, quando você se valoriza mais, você começa a entregar mais e cobrar mais, você consegue unir o financeiro, ter mais conforto financeiro e ter lazer. Né? Porque eu gosto muito de trabalhar pra caramba. Sou maluco por trabalhar. Só que eu também gosto de aproveitar a vida. E a gente só consegue isso sabendo se valorizar. Certo, meus queridos? Então, quando eu falo de valorização, a aula é sobre isso, é porque eu apliquei isso na minha vida. Em dois negócios. Na agência, que eu cobrava R$ 300 por mês, e a gente tem clientes hoje que pagam 20 mil por mês na agência. Essa agência está até hoje, né? Eu vendi para os funcionários. E no protagonista eu comecei com 80 e tenho mentorias que eu cobro até 30 mil. Então é por isso que eu estou aqui explicando isso para vocês. É porque eu faço isso, eu sei fazer. E eu tenho bastante autoridade também, porque eu comecei a fazer muita mentoria com psicólogos. E aí eu gerei muito resultado para psicólogos, então eu tenho muitos depoimentos, assim, então eu entendo muito essa parte de pessoas e negócios, tá? E eu gosto de aprender com os melhores, então eu estou sempre perto de bons mentores. Então eu saí de um cara sonhador e inconformado, porque eu sabia que eu podia mais na vida, para hoje, graças a Deus, conseguir viver do que eu gosto e transformar o que eu gosto de fazer em dinheiro de verdade. Legal? Então, o prazer, esse sou eu. Aí você pode estar perguntando se isso funciona só para mim. E eu já te respondo que não. Né? Por exemplo, a Natália, que é uma aluna minha, ela é uma psicóloga, ela deixou depoimento aqui, e ela falou: depois que eu apliquei esse método, eu comecei a ter tempo de qualidade para cuidar da minha família e da minha vida, e com o dobro de faturamento. A Natália é o tipo que eu brinco com ela até hoje. Ela virou meio perua, assim, porque ela começou a ganhar mais, porque ela cobrou muito mais na hora, então ela começou a trabalhar menos para ter mais tempo de fazer as coisas que ela quer. O Pilates dela, ficar com a filha dela, fazer várias coisas. E ela é psicóloga. Cláudio Serpa, terapeuta sexual. Cláudio, todo mundo pode seguir, ele faz um trabalho super legal, ele ajudando homens com sexualidade. Aumentou o faturamento em 40%, dobrou o valor da mentoria. Então, Cláudio, ele tinha uma mentoria em grupo que ele cobrava R$ 1.500. A gente fez alguns ajustes no posicionamento dele e ele saiu de 1.500 para 3.000, a mesma mentoria, do dia para a noite. Ele dobrou a conversão de reunião dele, começou a fazer reuniões, ele começou a vender bem mais. Então, você economiza tempo aqui, né? Quando você sabe vender mais. E aumentou o valor da mentoria individual, que já era alto, aumentou mais. A gente até mandou o case dele no grupo ali, com a aula mais completa. Jordana, arquiteta, saiu num faturamento de 4,5 para 11 mil. A Jordana não mandou print, porque ela manda um monte de áudio, daí eu printei os áudios aqui, tá? Sabendo se valorizar. Caroline, psicóloga e mentora. A Carol melhorou a confiança dela, melhorou a entrega dela como psicóloga, soube precificar melhor, melhorou os conteúdos dela no Instagram, aprendeu a vender. Saiu de 4.800 para 18 mil. Tá? Todo mundo pode seguir a Carola também e ver os depoimentos que ela deixa. E doutora Helena, advogada, saiu de um faturamento de 10 mil para 20 mil. Esse aqui é o print que ela me mandou quando ela atingiu a meta. A média do ano foi de 20 mil mensal. Certo, galera? Então, eu tive que fazer essa parte aqui para explicar da onde que eu vim, por que eu vim, que resultados que eu tenho e o que eu faço hoje em dia. Certo? Por que você ainda não está no faturamento e conforto que merece? Um motivo. Eu quero que você entenda, tá? A gente vai falar de vários assuntos aqui, tem muito conteúdo, mas é um motivo, porque é uma virada que você tem que fazer de comportamento. É uma virada que você tem que fazer de modo, certo? O maior desafio para ter mais e melhores clientes. O problema não é o cliente que não quer comprar, crise do Brasil. Pessoal, se a gente for esperar o Brasil sair em crise,
podem abandonar o barco, podem morrer já, porque o Brasil vai estar sempre em crise, infelizmente. O problema não é o teu mercado ou a tua profissão, não é a tua cidade, eu acabei de mostrar que eu moro numa cidade de 40 mil habitantes, e não é a tua falta de talento. O que que é então, Fernando? Uma provocação aqui, galera, me responda com sinceridade. Você se considera hoje profissional ou amador no trabalho que você faz? Escrevam para mim. Profissional ou amador? Marco ainda amador que está começando, né, Marco? Patrícia profissional, profissional, profissional. Beleza, vocês são profissionais. Deixa eu dar a primeira cutucada aqui para vocês ficarem com raiva boa de mim. Eu vou provar para vocês que estão sendo amadores, tá? Então me segue aqui. Vou mostrar aonde que vocês estão sendo amadores. Na escola e na faculdade, o sistema de ensino ensinou a gente, galera, a teoria das coisas, a prática das coisas, a ser um bom funcionário, ser bom tecnicamente. Mas a gente aprendeu na escola a ser bom executor. Você fez uma faculdade de psicologia, você aprendeu como ser psicólogo. Você fez faculdade de arquitetura, como ser arquiteto, como ser um bom médico. Mas é como executar o negócio. Só que não ensinaram pra gente executar, eu vou representar aqui como diamante, que é o teu valor, certo? Que é a tua profissão. Não ensinaram pra gente que para eu me valorizar, eu preciso dessas outras coisas aqui, que é o jogo do valor. Eu criei o termo valorismo para não precisar falar capitalismo, porque capitalismo, infelizmente, é um termo muito pejorativo, né? Muitas pessoas acham que entenderam errado e levam para o lado negativo. Mas a gente vai falar de valorismo. E hoje vocês vão ficar experts em entender o jogo do valor, que é o que eu entendi que fez eu sair desse negócio de cobrar 300 para 20 mil, de 800 para 30 mil, porque eu entendi isso. E vocês vão entender a mesma coisa. Eu não vou esconder nada aqui, nada, zero. Vou falar tudo. Olha só, agora, por favor, tá? Concentre nessa tela. Se você entender essa tela, já vale a pena você estar aqui com certeza. Preço e valor, tá? Se você entender isso aqui, vai facilitar muito a tua vida. Você tem o teu serviço e a tua solução, que eu representei pelo diamante, certo? E você tem um preço que você cobra pelo teu produto. Você estipulou um preço. Quanto que você cobra na hora aqui, galera? Escreva para mim aqui. Quanto você cobra na tua hora ou em média no teu projeto? Só para ter ideia. Qual que é o teu preço hoje? Quanto que custa um projeto, um processo ou mais ou menos a tua hora? Escrevam para mim. 150, ó, Roberto, R$ 200 a sessão. Valquíria, 350 a hora. Beleza. Quem tá cobrando bem não tá com pouco cliente, né? E quem tá cobrando pouco, às vezes tem bastante. Beleza. Ó, Sabrina, 100 a 150 a sessão, tá? Então, perfeito. Você botou o teu preço. Todas as pessoas que olharem o teu preço e eles tiverem uma percepção de valor, uma confiança e condições mínimas abaixo do teu preço, ele não compra. Todo mundo que tiver uma percepção de valor, tiver confiança e tiver condição mínima, condições mínimas acima do preço que você colocou, ele vai comprar. Pronto, resolvido. Pode parecer bobo isso aqui, mas isso aqui é o jogo. Você vai entender. Então, para eu vender mais, para eu cobrar mais, eu preciso saber aumentar a percepção de valor das pessoas sobre o meu trabalho e meu serviço, aumentar a confiança das pessoas e falar com pessoas que têm condições mínimas de pagar. Não precisa ter muito dinheiro, condições mínimas. Entenda isso. Se você está vendendo pouco, é porque tem muita gente no vermelho, no teu caso. Pouca gente está vendo valor no teu negócio. Só que o segredo é que essa percepção de valor ela é individual. Então, o nosso trabalho, galera, é vocês têm que se tornar esse frango aqui. Tá vendo que esse frango aqui é extremamente suculento? O cachorro está desejando esse frango. Ou essa mulher está desejando essa solução. Tá vendo que a mulher está ferrada ali tentando cortar a árvore com uma faquinha e ela está desejando um machado forte, afiado e bonito? Então, você precisa se tornar uma solução desejada. Resolver um problema real da pessoa. Com clareza na tua explicação, bem embalado. A beleza importa muito. Fiquem atentos com isso. Todo arquiteto sabe disso, né? Algum arquiteto que faz algum projeto feio, né? Existem vários tipos de beleza. Mas a gente quer coisas bonitas. Coisas bonitas valem mais. Certo? Você deve ter visto em outras fotos, eu era careca. Eu fiz uma implante capilar. No meu caso, não é para ficar bonito, mas é para ficar menos feio. Menos feio a gente vende mais. Aceite isso ou não, tá? Deixar a vida dela bem melhor. Então a pessoa precisa ver que a tua solução vai deixar a vida dela melhor. E
ela percebe que o teu serviço, a tua solução, vale mais que o dinheiro dela. Ó, o Luiz ali, ó, Luiz. Tudo crença limitante, tá, meu rei? Eu entendo 100% o que você tá falando, mas confia, tá? Você vai entender que você não tá aplicando o que eu tô falando aqui, tá, Luiz? O Luiz falou: meu maior problema é que as pessoas querem o trabalho, mas não querem pagar o valor. Ela não quer pagar o valor, Luiz, exatamente porque ela não tá vendo o valor. É só isso, tá, Luiz? Confia em mim, tá? Entenda bem esse conceito, a gente vai falar muito aqui ainda sobre isso, mas entenda. Você não tá aplicando o que eu tô falando aqui, te garanto. Ou você tá falando com a pessoa errada. Então segura aí, tá, meu querido? Pode ir mandando aí as dúvidas, tá? Pessoal, toda compra que a gente faz, o que que você tá dizendo? O dinheiro que eu tenho vale menos do que isso que eu vou comprar. Uma compra quer dizer isso. O dinheiro da pessoa, para ela, vale menos que o teu serviço. E para você é o contrário. Para você que vende, você fala: o meu serviço vale menos do que o dinheiro que essa pessoa tem, porque eu quero o dinheiro, eu troco meu tempo pelo dinheiro. Então toda compra é um ganha-ganha. Entendeu? Quando a pessoa compra uma coisa e você não está falando, eu prefiro o que você tem para me indicar do que o meu dinheiro. Então quando ela não compra, ela está falando: vale a pena, não vale a pena trocar. Uma compra é uma troca. O jogo do valor. O dinheiro é só uma representação de um valor que em algum momento você ganhou ou herdou. Entendeu que é o jogo do valor? Você está vendendo pouco, você está valendo pouco, porque você não está sabendo mostrar o teu valor. Aí, beleza. Então, primeiro eu preciso ter uma percepção de valor. A pessoa está desejando o que eu tenho. Só que entra o segundo ponto para você vender mais, que é a confiança. Por quê? Porque ela olhou e falou: cara, eu quero essa solução. Eu quero essa terapia. Eu quero esse advogado para resolver o meu problema. Eu quero essa médica. Esse tratamento que essa médica falou vale bem. É, eu quero, eu quero. Mas eu quero saber se essa é a pessoa certa. E aí você precisa saber ter confiança. Porque muitas vezes você está se apresentando como essa ponte para o cliente. O cara fala: puta merda, eu quero o que tem lá do outro lado, mas eu não confio nessa ponte. Então, muitas vendas que você perde é porque o cara não confia em você. Você tem que trabalhar para ser essa ponte aqui. O cara pega e fala: certeza que vai dar certo. Para isso, você precisa trabalhar a sua autoridade. A autoridade gera confiança. Você precisa mostrar os seus resultados através de provas sociais. Como que você trabalha hoje os teus depoimentos dos teus clientes? Como que você trabalha os projetos que você já fez? Você fala só, ou você põe uma login do cliente, ou você põe uma coisinha, ou você explora bem, de maneira intencional, os seus resultados. Você explora a tua experiência, você mostra a tua experiência. Através da tua comunicação, você passa confiança também. A tua apresentação, a tua imagem. Tudo isso aqui gera confiança. Certo? Percepção de valor, confiança. E depois, condições mínimas. O que que é isso? Condições mínimas. Dependendo do tamanho da dor e do desejo da pessoa, ela faz mundos e fundos para pagar. Você dá um exemplo, tá, pessoal? Não pejorativo, mas só um exemplo. Vocês devem conhecer o Pablo Marçal, né? Muitos de vocês devem conhecer o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um cara que vende treinamentos, independente se gostam ou não. O Pablo Marçal atinge muito um público C, as pessoas que não têm quase dinheiro nenhum. Ele vende um produto de R$ 12.000. As pessoas veem valor no que ele vende e muita gente paga. R$ 12.000, pessoas que quase não têm dinheiro. A pessoa dá um jeito quando ela vê valor. Entenda isso. Quando ela vê valor, as pessoas dão um jeito. Lógico que quanto mais renda você tiver, melhor do teu cliente. Aí fica mais fácil também, né? Mas não é só isso. Então tem muito pobre com iPhone, pessoal. O pobre não deveria ter dinheiro para comprar o iPhone, mas ele faz mundos e fundos para comprar. Carros caros. Mulheres no salão, né? Cara, quantos caras que não têm dinheiro, ele tem um carro que ele não deveria ter? Porque ele vê valor naquele carro. Então ele se esforça para pagar. Mulheres salão. Eu lembro que eu tinha muita funcionária mulher, né? Eu tenho muita aluna, comecei só com mulheres psicólogas nas minhas mentorias. Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela falava: Fernanda, a mulher deixa de comer, mas ela não deixa de ir pro salão. Por quê? Porque para muitas mulheres, o salão é inegociável. Não sou eu que tenho que julgar isso, eu tenho que entender como a cabeça das pessoas funciona. Tá entendendo? Então, galera, se eu entender esse jogo aqui, que compra quem vê percepção de valor. Então, se eu quero aumentar o meu preço, eu tenho que simplesmente aumentar a minha percepção de valor. E você tem que trabalhar isso de maneira intencional. Virou a chave disso aqui, galera. Eu tô vendo poucos valeus aqui, hein? Você não teve nenhum site com isso aqui? Ou você não tá, ou você tá sendo preguiçosinho de botar aqui um valeu? Isso aí, galera. Isso aí, seu Marcos. Isso aí, Marco Faro. Isso aí, Roberta. Isso aí, Patrícia. E daí, Silvia. Isso aí, seu Ivan. Pessoal, isso aqui virou o meu jogo. Vocês têm que trabalhar a percepção de valor de vocês. Trabalhar a confiança em vocês e atingir pessoas que tenham condições mínimas para pagar. Ó, já adiantando, tá? Quando eu comecei minhas mentorias particulares, que era dono da agência ainda, eu já cobrava 5.000, 10 sessões. A pessoa já pagava R$ 500 para mim a hora.
E eu nem era ainda tão desenvolvido quanto eu sou hoje como mentor. Eu já cobrava caro, muito mais que muitos médicos, muito mais que 100% dos psicólogos praticamente, só entendendo isso que eu estou falando. E eu vou detalhar aqui, tá? O que toda empresa grande faz para crescer? Ela tem uma boa entrega em um serviço, entendeu, Luiz? Entendeu, Luiz? Só que, lógico, Luiz, não é só entregar, não é só atingir o cliente certo. Você tem que estar mais embalado, tá, Luiz? Entenda isso, mas senão você vai achar que você não tem nada para melhorar na tua entrega. Toda empresa grande tem uma entrega em um serviço, ela tem o produto dela. Só que ela gasta muita energia e tempo com essas outras duas bolas: atração e marketing, conversão e venda. Toda empresa que cresce faz isso, e você é uma empresa, porque você não é funcionário, né? Se você é autônomo, você é uma empresa. Se você é pequeno empreendedor, você é uma empresa. Olha aqui a Netflix, pessoal. A Netflix investindo em anúncios num aeroporto. Fez um outdoor ali, divulgando aqui uma série. A Netflix paga para aparecer. Aqui são anúncios da Coca-Cola no Instagram. A Coca-Cola, galera. A Coca-Cola até hoje investe caminhões de dinheiro para aparecer. Aqui é a Apple. Tem muita gente que acha que o iPhone se vende sozinho. Não, o iPhone é um super de um diamante. Só que ele também precisa aparecer muito. Então, a maioria dos profissionais, ele investe. Entenda isso aqui, tá, galera? Isso aqui eu apelidei até de Mickey. A maioria dos profissionais está no Mickey, porque ele tem duas orelhinhas pequenininhas, tá vendo aqui? Esse é o modelo Mickey. Você gasta muito tempo entregando o teu serviço, se preocupando em estudar mais o teu serviço. E quem cresce, aqui você está no modo funcionário, é aquele modo que eu falei que a gente aprendeu a executar. Quem cresce, gasta tempo e energia com essas três bolas. E aqui você está no modo empreendedor. Quando eu falei que tem um motivo que vai fazer você se valorizar, é essa mudança de chave. Com certeza hoje você está muito no modo funcionário. E você tem que virar a tua personalidade, a tua cabeça, o teu comportamento para o modo empreendedor. Esse é o motivo que você precisa para fazer acontecer. Que foi exatamente o que eu entendi e o que eu fiz. Certo? Só que tem um segredinho aqui fundamental, tem um segredinho sujo, que eu vou já contar para vocês. Lembra que quando eu conversei com o Flávio Augusto, eu percebi que a confiança. Olha, pessoal, isso aqui é impressionante, tá? Eu estava na mentoria com o Flávio Augusto, que ele era um bilionário. E eu era um Zé Ninguém. Ainda perto dele, eu sou um Zé Ninguém, em termos de negócio. Mesmo eu lá pequenininho, com a minha agência pequenininha, eu lembro que na mentoria com ele estava mentorando as pessoas traziam os problemas dela, e eu lembro que, assim, uns 80% 80% das respostas que ele dava, eu também já tinha dado na minha cabeça. Quer dizer, eu olhei e falei, cara, o Flávio é muito foda. Mas eu imaginava que ele era mais gênio. Quer dizer, as ideias não eram tão diferentes. O que era diferente? A confiança dele, a mentalidade dele, que é a bola que fecha esse jogo aqui. Se você não confiar em você, e essa confiança vai ver que ela é conquistada, essa roda não gira. Não adianta você ficar lendo livrinho de marketing, livrinho de venda, que você já deve ter visto várias coisas, que não vai acontecer porra nenhuma. Você não confia em você. E acho que é por isso que eu gero tanto resultado nos meus alunos, porque eu uno o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento profissional. Que é isso que eu fiz na minha vida, entendeu? Então eu represento aqui a confiança como uma coroa. Você tem que ser o rei da tua parada. A gente quer comprar no rei do negócio. Você vai atrair as pessoas, que é uma chama. Você vai converter ela em cliente, que é uma aliança. Ela se compromete com você quando ele paga. Agradecimento é Pix, tá, galera? Agradecimento é Pix. E você tem uma entrega em um produto que é o teu diamante. Essa é a diferença. Confia em mim. Você não está cobrando 3 vezes mais e fatura pouco hoje porque você está no modo funcionário. E lembra que eu falei para você que você é amador? Porque você é profissional na tua profissão, eu não tenho dúvida disso. Você é um bom arquiteto, uma boa psicóloga, você estuda todas as abordagens, terapeuta, advogado, o cacete. Só que para confiança, atrair e converter, você é amador. Eu te garanto que você é amador. Entende? Porque explicaram pra gente que ser um profissional era só entrega. Não. Se você está no modo empresário, você tem que dominar esses quatro pilares aqui e perceba. Tá vendo que o diamante aqui tá grande e aqui o diamante tá pequeno? Porque a coroa e a confiança é maior do que as outras. E eu digo isso porque eu tenho mentorado em tudo que é nível hoje, tá, galera? Eu tenho cliente que me paga 60 mil reais. E o cara sabe muita coisa tecnicamente. Ele não sabe confiar nele. Ele não tem a pegada, ele não tem a parada de ir pra frente. Isso você aprende a fazer. Então, esse modo empreendedor, galera, vamos atacar agora nesses quatro pilares. Estão preparados? Posso pegar aqui, galera? Tô indo no ritmo tranquilo, dá para entender?
Maravilha. Então, segurem os cintos. Esses pilares que a gente vai atacar aqui, tá? Que é para você se valorizar, eu vou dar detalhes de cada um. Então, você colocou aqui, ó, seus pontos fracos: insegurança e procrastinação. Fudeu! Aqui não vai travar, cara. Se você não resolver isso aqui, não adianta ter a melhor técnica do mundo. A gente vai ter que resolver essa parada. Insegurança leva à procrastinação. Tá? Eu tenho esse conteúdo bem profundo, tá, na mentoria profissionista, onde eu tenho 9 causas da procrastinação: confusão, medo, preguiça, cansaço, estímulo de distração, fraqueza moral, soberba, incapacidade e baixa autoestima. Sempre que você estiver procrastinando, confie em mim, vai cair alguma dessas causas. E você resolve isso com comportamentos. Mas o principal, no caso da insegurança, é confusão, você não sabe exatamente o que fazer, em que hora, por quê, quando. Medos de falhar, e se eu der certo, o que vão acreditar em mim, se eu vou vender, vou cobrar mais caro, medo de aparecer no Instagram, um monte de medo. Incapacidade. Então tem muita coisa aqui que você não sabe fazer. E aí você procrastina, porque você não é bom no negócio. E isso acaba te levando numa baixa autoestima, porque você sabe que às vezes você é bom tecnicamente, mas você não é bom nos outros. Certo? Esse pilar da confiança, ela é conquistada. Isso que eu entendi também, entendendo o Flávio Augusto e estudando, me estudando, aplicando em mim e nos meus alunos. O cliente compra você. O cliente está aqui, a tua solução está aqui. Mas tem uma coisa no meio. Essa coisa no meio é você. Entende? Eu lembro a Patrícia é uma querida, já trabalhou comigo aqui, aqui na nossa aula. A Patrícia me conheceu quando eu estava começando a minha agência, que eu prestava um serviço bem mais ou menos. Eu vendia porque eu era muito confiante. As pessoas já confiavam em mim. Elas sabiam que eu ia correr atrás e entregar o máximo. O meu serviço nem era tão bom, mas eu já tinha essa confiança, porque eu fui trabalhando essa questão da mentalidade. Você vai querer comprar de quem? Desse cara meio cagão aqui, que na hora de apresentar o serviço ele fica meio. Ou você vai comprar desse aqui? Quem que você quer comprar, galera? Do cagão ou do leão? Tem que ter o leão, cara. A gente quer o leão. Por quê? Porque o leão passa confiança, não passa? Então, quando você não tem confiança em você, você vai estar na. Tem 3 posturas para você adotar em relação ao cliente. Tem a primeira postura que é a pior, que muitos de vocês podem estar, que é a postura de agradador. A postura de agradador acredita que quanto mais se agradar o cliente, melhor vai ser. Só que lembra quando a gente era jovem? Vocês já foram jovens, né, galera? Não estou falando com nenhuma criança aqui, né? Lembra da nossa adolescência, pessoal? O que que a gente fazia com a pessoa que corria atrás da gente? Aquele menininho que corria atrás de você, o que que você fazia? Você não dava bola para ele. O que que a gente fazia para a menininha que corria atrás? A gente não dava bola. A pessoa que é muito boazinha, muito agradadora, você sempre fica por último. Ah, não tem problema. A Maria eu pago depois. A Maria eu vou pedir desconto. A Maria eu vou ficar pedindo para refazer o trabalho. Ah, o Luiz é bonzinho. O Luiz é bonzinho. O Luizinho é um amor. O amor você paga menos, paga depois, pede desconto, pede refação toda hora. Essa é a postura do agradador. E a outra postura é a postura de colega. Aí você já está meio que igual ao cliente, mas ainda ele não te vê como aquela coisa que vale. Ainda ele te trata meio que de igual para igual. Aqui você consegue cobrar um pouquinho mais, mas não cobra muito. A postura que a minoria consegue, que é a postura que te faz cobrar mais, é a postura dominante, onde você está maior que o teu cliente. Essa postura aqui vale mais. A gente deseja isso aqui. A Ferrari, você vai comprar uma Ferrari hoje, você vai ter que ficar um ano na fila. O cara cobra caro e demora para entregar, mas ele tem uma Ferrari. Ele vende a Ferrari. Já adiantando, tá, pessoal? Uma dificuldade, né, para quem trabalha com terapia, consultoria, todo esse negócio. A galera fala assim: ah, o horário nobre do meu cliente, o horário nobre do meu cliente é depois das 8. Aí os psicólogos ficam atendendo depois das 8, terapeuta, tudo. Quando eu fui entendendo isso, eu comecei a minha mentoria devagarzinho, cobrando pouco à noite. Depois, eu cobrava caro e eu só atendo até as 6. Magicamente, o cliente se adapta. Até hoje, eu não atendo à noite. Tá entendendo isso, cara? Isso é muito louco, galera. Isso é muito poderoso. Quando eu digo dominante, eu não quero dizer babaca. Eu quero dizer igual uma dança. Você já viu uma mulher? Mulheres, me respondam. Vocês querem ser dominadas numa dança por um cara que sabe dançar? Escreva aqui, mulheres. Querem ser dominadas por um cara que sabe dançar? Querem ser conduzidas? Estão dando simzinho aqui. Sim, galera. Por quê? Porque a gente quer ser dominado pelo profissional foda que eu estou contratando. Se eu chego lá para operar o meu estômago, eu não quero um médico que fale: que você acha de fazer uma cirurgia? Cara, meu amigo, eu não quero, cara. Eu quero que você domine, cara. Eu quero que você diga o tratamento exato para você resolver meu problema. Você que é o cara disso. Então, quando eu entendi isso, eu já tinha essa postura como dono de agência. Eu não era um carinha da agência legalzinha. Eu já era o cara sobre marketing digital. Eu trocava de igual para igual com o meu cliente que era empreendedor. Quem trabalha com empreendedor sabe que o dono da empresa é um pentelho, que ele acha que sabe tudo. Se você não souber dominar esse cara de maneira inteligente, com argumentos, mostrando que você sabe, você vai ficar sempre cobrando pouco e se ferrando.
Então, essa confiança conquistada, o Flávio Augusto tem três princípios que são importantíssimos que eu peguei dele, tá? VCC: visão, coragem e competência. Essas três coisas que você precisa para ser cada vez mais forte e ter essa confiança que faz acontecer os outros pilares. Visão é entender que você pode treinar a tua visão. Nesse caso aqui, ó, a maioria das pessoas só vê um tronco. Um empreendedor, ele vê um cavalo já, esculpido na madeira. O trabalho é só tirar o que não é cavalo. Então, você tem que trabalhar, ver o que não existe ainda. Essas mentorias, essa empresa que eu tenho hoje, eu visualizei ela 5 anos atrás, quando ela não existia. Você tem que trabalhar a tua visão do teu negócio. Caralho, como que eu vou faturar 4, 5 vezes mais do que eu faturo hoje? Que pessoa que eu preciso ser? Como que eu vou estar? Que serviço que eu posso fazer a mais do que eu faço hoje? Isso é visão. Essa caneta só existe porque em algum momento algum empreendedor pensou essa caneta e depois ele executou. E essa visão ela é ambiciosa, você tem que desejar mais. Só que você fala que você deseja mais, só que você não acredita de verdade nessa visão. E você tem essa visão com clareza. Você visualiza claramente o que você quer. E aí você faz um plano detalhado para isso. Vocês estão ligados, galera, quando vocês vão no shopping, tem uma maquete de um prédio que vai ser construído? O prédio não existe, mas a maquete já existe. Aquilo ali já é a visão clara do que vai acontecer. Não estou falando aqui de física quântica, etc, etc. Estou falando de visualizar, calcular e executar. Mas começa com a tua visão. E aí você foca no teu plano para não ficar dispersando toda hora. Então você tem que trabalhar a tua visão. Não adianta visão sem coragem, galera. Prestem atenção nisso aqui. Eu botei o Oscar Schmidt aqui, porque o Oscar falava: ninguém fica tranquilo arremessando numa final de campeonato. Você aprende a arremessar com medo. Isso é muito poderoso, pessoal. Porque eu já sei que das inseguranças que vocês têm uma ilusão de que em algum momento você não vai ter aquela insegurança, daí você vai agir. Eu tô te avisando, não vai ter esse momento. Aqui a gente separa os meninos dos adultos. Coragem. Porque esse assunto não vai falar em lugar nenhum. Você acha que o teu problema é estratégia? Galera, confia em mim. Vai no ChatGPT agora e fala: sou empreendedor, ganho tanto, o que eu tenho que fazer para ganhar mais? Ele vai te dizer muito do que eu tô falando aqui. Ele vai te dar uma estratégia perfeita. Eu quero ver você executar. Ele vai ficar nessa ilusão de qual que é a estratégia. A estratégia eu faço em 6 minutos com você. O difícil é fazer. Só que a notícia boa é que você aprende a ser corajoso. Coragem, pessoal, é agir apesar do medo. Você calcula os riscos, só que tem muita coisa que dá medo, cara. Fazer um vídeo no Instagram dá medo, fazer uma palestra dá medo. Cobrar 2 vezes o que você cobra dá medo. Os valorizados são mais corajosos. Eles tomam decisão. A pessoa indecisa, insegura, ela sempre vai pensar o caralho. Você só vai sair correndo, cara. Você não vai pensar. Então você aprende a tomar mini decisões, você aprende a ter mini coragens. Aprende a calcular risco. Então, Aristóteles falou também, né, Aristóteles que falou das virtudes da coragem, há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, ele falou, uma pessoa corajosa é uma pessoa que repetidamente tem atos de coragem. Então você aprende a ficar mais corajoso. Eu aprendi a ficar muito mais corajoso do que eu sou hoje, do que do Fernando 10 anos atrás. Muito mais. E você se compromete com a tua visão. Então entenda, tá? Muitas vezes você não está entendendo que você vai ter que fazer mesmo com medo. Você está sentindo aquele medinho, daí você percebe, cara, não morri. Eu gravei um vídeo com medo. E eu não morri. Entende? Na Copa do Mundo agora, né? Eu vi o Cristiano Ronaldo, que é o cara dos mais exemplares jogadores do mundo, o cara mais disciplinado do mundo. Ele foi bater um pênalti na hora da Copa. O coração do cara tava a mil. O Cristiano Ronaldo estava se cagando. Só que ele entendeu que aquilo ali faz parte, porque ele tá numa final de campeonato, o mundo inteiro tá vendo, é um pênalti. Ele respirou forte 5 vezes, foi lá e bateu. Você acha que ele foi bater o pênalti tranquilo? Ou ele estava com medo indo bater o pênalti? Então, eu vi muito essa tela, tá, pessoal? Eu trabalho com gente o dia inteiro, tá? Eu trabalho com detalhes, assim, de pegar na vida da pessoa. Cara, isso aqui é uma das coisas que mais pega. Tanto que Aristóteles falou que a coragem é a principal virtude porque ela garante as outras. E o modo empreendedor, dentro dessa coragem, você cria o que eu chamo de modo ataque, que é, a maioria das pessoas, ela é um barco à vela. Alguém falou ali, o mercado, não sei o quê, porque o mercado, papinho de quem é barco à vela. Se tem vento, eu ando. Se não tem vento, eu não ando. Um protagonista, ele é modo ataque, ele é um barco a motor. Se tiver vento, eu mando mais. Se não tiver vento, eu vou fazer o vento. Isso é uma postura que você tem para atacar a vida. E, depois da coragem, competência. Porque não adianta você ser corajoso e ruim, entendeu? Você só vai se ferrar. Eu tive alguns alunos que estão na minha mentoria que o cara queimou pontos, digamos assim. Ah, larguei emprego, agora eu quero ser terapeuta. Mas o cara não sabia quase nada do negócio ainda. Aí ele estava se ferrando. No caso dele, está faltando
competência. Então você tem que buscar, aí sim, ser cada vez mais excelente naqueles 4 pilares ali que a gente falou. Todas as áreas são necessárias. Então você vai ter que ficar bom em atrair, em converter e entregar. Bom nos 3, não é mais ou menos. Não é uma menininha, não é um postzinho que eu faço no Instagram em um segundo e eu acho que vai gerar resultado. Você vai ter que ser bom em tudo, através da repetição. Uma pessoa valorizada, ela estuda mais que a média. Então, já que vocês colocaram que são estudiosos, o que eu peço encarecidamente? Diminuam muito o tempo de estudo técnico de vocês. Para de estudar em arquitetura. Diminui o teu tempo de estudo de arquitetura de 100 para 20% e comece a estudar essas outras áreas. É isso que eu fiz na minha vida. O teu estudo ele tem que ser mais integral a partir de agora. E você tem que fazer mais esforço que a média. Outra coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto também é que eu achava que eu me esforçava na agência. E daí o Flávio Augusto me falou que tinha outro andar. Tinha outro andar. Sabe aquele dia que você se esforçou demais? É meio que aquilo todo dia. Então você também fica mais forte, tá? Trabalhando essa competência. E outra coisa que é legal, né? Eu acho que o Walt Disney falou isso, na excelência a concorrência é menor. Quando você trabalha para estar lá em cima, aqui em cima tem pouca gente que está querendo pagar esse preço. Então a concorrência acaba sendo menor mesmo. Hoje não tem tanto concorrente que cobra o que eu cobro nas minhas mentorias, entendeu? Meu cliente nunca vem para mim e fala, eu estou em dúvida entre você e outro. Anda e aprende com os melhores. Então fique atento, cara. Eu quero andar e aprender com os melhores. E aí, dentro dessa excelência, eu falo muito de habilidades. Quanto mais habilidades você tiver, melhor fica a tua vida. Essa analogia aqui, ó. Esse guerreiro e essa guerreira, eles têm poucas habilidades, tá vendo? Eles têm poucas arminhas. A vida fica difícil. Quanto mais habilidades você tem, mais fácil a vida fica. Um mantra, tá, pessoal, que eu comprei para mim e sugiro você comprar para você. Eu aprendo qualquer coisa, basta pagar o preço. O preço de energia. Lógico, pode ser dinheiro também, você pode investir para aprender as coisas. Mas é energia. Só que a notícia boa é que você aprende qualquer coisa. Eu aprendi a vender, aprendi a fazer vídeo, aprendi a negociar, aprendi a ser mentor, aprendi um monte de coisa. Quando eu entendi esse mantra aqui. Senão você fica muito limitado. E a zona de conforto, ela vai aumentando conforme mais habilidades você vai desenvolvendo. A maioria das pessoas fica nesse modelo aqui, ó. Ela sabe que está em verde e tudo que está em vermelho ela não sabe. Aí a vida fica difícil. Quanto mais você vai criando habilidades, vai ficando fácil, melhor você fica e maior você fica. A tua zona de conforto aumenta, certo? Entenderam os 3 pilares da confiança, galera? Visão, coragem e competência. Qual das 3 mais te falta desenvolver? Escreva para mim aqui. Qual das 3 mais te falta? Visão, coragem, visão, competência. Muito bem, galera. Muito bem, Aline. Muito bem, Box, Mob. Muito bem, Valkyria, Ivan, Drica, Samara, Joyce, Marcos. Muito bem, galera. Tô gostando das participações, tá? Tá bom o ritmo? Vamos lá, então. Hoje, os teus clientes vêm principalmente da onde? Indicação. Ai, fudeu. Como que tá o teu momento profissional? Poucos clientes e pagando pouco. Aparecer pouco igual refém de indicações. Guardem isso para vocês. Agora vamos entender o outro pilar. A gente falou da confiança, agora a gente vai falar sobre o pilar atração. Conhece esse cara aqui, o Joel J? É um dos maiores caras de negócios hoje e desenvolvimento pessoal. Eu fiz uma mentoria com ele há 2 anos atrás, lá em São Paulo. Ele tem uma frase que é: o mais conhecido vence o melhor, até o melhor aparecer. O melhor que aparece ganha o jogo. Então, se você é bom no que você faz e você não está aparecendo, é por isso que você está perdendo para os caras que aparecem. Não adianta você ser muito bom, só que você ser um baú de ouro no fundo do oceano. Não vale praticamente porra nenhuma, porque pouca gente te conhece. Tá entendendo isso? Quantas pessoas te conhecem por mês? Você tem que ter isso na cabeça. Quantas pessoas novas me conhecem todo mês? Porque senão é lógico que você está nesse modelinho de pouco cliente pagando pouco. Porque você está no teu mundinho. Porque você está preocupando muito na execução. Então, quando a gente fala de atração, eu escolhi o fogo, porque o fogo representa isso. Não é gostoso estar perto de uma fogueira? O fogo não é sedutor. Você não fica olhando ali o fogo. Ele não é quentinho, ele não é confortável. Então, esse pilar você tem que trabalhar no teu negócio de maneira intencional. E aí entenda o funil, tá, pessoal? O funil, a vida é um funil. Você vai aparecer para várias pessoas, você aparece para um monte. Alguns vão te olhar. Eles vão olhar um pouquinho com mais cuidado.
Dos que olham com mais cuidado, alguns vão ou clicar em você, se você estiver na internet, ou querer interagir com você num grupo de network, por exemplo, num evento que você está. Dessas interações, as pessoas vão querer conhecer mais. Ô, Sabrina, o que que você faz, Sabrina? Ô, Silvia, o que que você faz, Silvia? Paulo, o que que você faz, Paulo? Eles vão querer te conhecer mais. Aí eles gostaram da Joyce, eles gostaram do Marcos, e eles vão querer conhecer a tua solução. E aí, alguns que conhecem a solução, alguns compram. Pessoal, isso aqui é para todo mundo. Para todo mundo. A Apple fica anunciando porque ela quer aparecer para muita gente. Algumas pessoas vão querer saber quanto custa o iPhone, algumas pessoas vão comprar. Você não muda nada. Só que o que que a maioria faz? Entendeu, galera? Você tem que querer ser minoria, cara, resumindo já. A maioria foi sendo errado, cara. A maioria tem esse funilzinho. Aparece pouquinho, pouquinho interage, vende pouquinho, ganha pouquinho, toma no cozinho. A gente tem que aumentar o nosso funil. Quanto mais pessoas me conhecerem, mais eu vou vender. Entendeu? Trabalhando nessas métricas aqui. Eu tirei um print do meu Instagram, por exemplo, tá, galera? De 27 de maio a 25 de junho. Eu apareci para 700 mil pessoas. 17, olha esse funil na prática. 17 mil clicaram nos meus anúncios, conteúdos, enfim. Eu ganhei 2 mil novos seguidores. Eu apareci para 700 mil para ter 2 mil seguidores. 99 compartilharam. Olha o funil aqui na prática. Então, quando a gente fala de atração, eu preciso atrair pessoas, entenderam? Você vai trabalhar cada vez mais na tua confiança, agora tem que trabalhar no pilar atração. Eu vou atrair em 3 canais: anúncio, conteúdo e network. Estão preparados para entender cada um? Vou falar agora sobre isso, tá, Klaus? Segura aí, meu querido. Primeiro, pessoal, anúncio. Anúncio sniper. Por que que eu escolhi esse nome? Porque a gente tem pouco dinheiro. A gente não tem muito dinheiro para investir na internet. Então você vai ter que ser muito sniper para achar o teu cliente. Certo? O que que é um anúncio, galera? Isso aqui é uma das outras coisas que você precisa entender muito, tá? Isso aqui, se esforce para entender isso aqui que vai te facilitar muito. Um anúncio, ele não depende de conteúdo. Você não precisa estar postando nada no teu Instagram para fazer um anúncio. Você pode simplesmente subir um anúncio e deixar ele rodando para aparecer um monte de gente, independente de conteúdo. Ele aparece para a pessoa certa. As pessoas investem tanto no Instagram, porque o Instagram tem um algoritmo que ele pega o conteúdo da Soraya e, baseado no que a Soraya está falando, ele vai se preocupar em entregar para a pessoa que interessa por aquilo. Isso aqui é muito louco, tá, pessoal? Eu vendi, há 2 anos atrás, a mentoria protagonista eu já vendi umas 160 mentorias, mais ou menos, de 3 mil. Para isso, eu fiz umas 300 reuniões de venda. Eu fiz todas essas reuniões, todas essas vendas, com 2 anúncios rodando. 2 anúncios, pessoal, quer dizer, 2 vídeos de 1 minuto cada. Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando, eu resolvo esse problema, desse problema desse jeito. Você está se fudendo com isso, eu resolvo isso. Eu sou esse cara. Se você tiver interesse, clica aqui. Isso é um anúncio. Eu tinha 2 rodando. E deixei rodando. Ele fica rodando e trazendo clientes. Então você precisa de poucos anúncios certo para conseguir achar o cara. E aí você tem um exército de vendedores para você, 24 horas. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou ao vivo, né, pessoal? Eu estou ao vivo. Meus anúncios estão rodando no Brasil inteiro, falando outras coisas. Eu tenho um monte de Fernando trabalhando para mim, nesse momento. Ó, essa aqui é a minha biblioteca de anúncio. Então eu tenho anúncios rodando. Alguns de vocês já devem ter visto outros anúncios meus. Biblioteca de anúncios, se você jogar biblioteca de anúncios no Google, você vai ver essa telinha aqui, que aqui você pode pesquisar os seus concorrentes ou todas as pessoas que estão no digital, e você vê quais anúncios a pessoa está rodando nesse momento. Isso aqui é legal porque você pode se inspirar no anúncio dos outros, pegar ideias para vocês e ver também a estratégia dos outros. Aí você vai perceber, tem um monte de gente que anuncia muito. Cristina, a Cristina perguntou, nesse caso você define seu público-alvo? Na época que eu criei a minha agência, Cristina, era difícil fazer. Você tinha que ficar criando público. Hoje em dia o algoritmo está tão inteligente que você pode deixar qualquer público, que o algoritmo vai entendendo o teu conteúdo, ele vai já achando a pessoa certa. Então hoje em dia está muito mais fácil para fazer anúncio. O conteúdo, entenda isso, Cristina. Cristina, o conteúdo filtra. Tá entendendo? Todos vocês aqui estão porque vocês querem cobrar mais em 3 vezes, não é? Não apareceu esse anúncio para você? Pagando, tá, Cristina? Já vamos falar sobre isso. Então, o que que eu tenho que fazer num anúncio? Fernando, eu quero fazer um anúncio, quero gravar essa porra hoje, Fernando. Eu vou fazer esse anúncio 11 horas. Aí gostei de você é dos meus. O que que eu tenho que fazer nesse anúncio, Fernando? Você vai pegar um vídeo e você vai entender a estrutura chamada AIDA. O começo do vídeo, ele tem que chamar a atenção da pessoa, porque a gente está numa briga de atenção hoje, né? Você fica rodando a tela que nem um zumbi. Então, se não tiver alguma coisa que te chama atenção, você não vai ficar. Chama atenção. Chamou atenção, o teu conteúdo tem que interessar a pessoa. Nossa, ele está falando comigo. Nossa, eu passo por isso mesmo. Meu Deus do céu, eu tenho esse problema. Eu estou no interesse,
eu passo por desejo. A e desejo. A pessoa tem que desejar a solução que você tem. Nossa senhora, estou passando por isso. E essa pessoa tem a solução. Ela desejou bastante, e você pede para ela fazer uma ação, ou comprar o teu produto, ou deixar o cadastro dela. Então, todo anúncio tem que pensar na estratégia AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Então, tem muito mais chance do teu anúncio dar mais certo, gerar mais resultado. Aí, depois que eu dei esse anúncio, o que que eu vou fazer? Eu chamo de funil de anúncio direto. Anúncio direto é, você aparece uma pessoa que não te conhece. Concorda que a maioria de vocês nem me conhecia? Porque eu falei uma coisa que te interessa. E aí essa pessoa deixa um cadastro para você. Você deixa um cadastro, você chama ela no WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Você se interessou pelo meu serviço? Ah, me interessei. Deixa eu só saber se você é para mim mesmo. É mais ou menos, você não vai falar assim, mas a ideia é essa. Você vai qualificar a pessoa no WhatsApp. Você não vai levar qualquer um para uma reunião com você. Senão, às vezes, o cara está muito perdido. Então, você dá uma segmentadinha que a gente chama no, Instagram, no WhatsApp e você faz uma reunião de venda com essa pessoa. E você faz venda. Assim, pessoal, com um anúncio rodando no Brasil inteiro, a pessoa quer conhecer o teu serviço, você puxa ela no WhatsApp, leva para uma reunião e faz uma venda. Eu fiz muito isso. Hoje eu não faço porque, graças a Deus, já tem alguém para vender para mim também, mas eu vendi muito tempo. Com esses números aqui, tá, pessoal? Esses aqui são números bem reais que eu fiz assim durante os 2 anos vendendo mentoria protagonista. Eu investia 3 mil por mês, pagava R$ 30 num lead, que é um contato, né? Cada pessoa interessada é um lead. Eu gerava 100 leads, investindo isso e pagando isso. Desses 100 leads, eu fazia 20 reuniões. Das 20 reuniões, eu fazia 10 vendas. O meu produto custava R$ 3.000, eu fazia 30 mil. Isso aqui. Um anúncio, leva a pessoa para uma reunião e vende. Você entende que se você desenvolver isso aqui, você cria um canal de venda meio que infinito, porque o Brasil vira o teu quintal? Ah, mas eu não tenho 3 mil para investir, não tem problema. Começa com 500. Só vai mudar os números. Começa com 300 pila. Você vai entendendo os teus números. Certo? Tem um aluno meu, por exemplo, que está desenvolvendo as mentorias dele, ele me mandou esse print aqui, ó. Ele mandou um print do cliente pagando para ele. Aí eu mandei para ele, papai te ensinou o áudio Pix, porque ele usou uma argumentação, o cliente estava se enrolando para pagar, ele mandou um áudio, o cara mandou o Pix. Eu chamo isso de áudio Pix. E aí ele escreveu, ó, primeira venda para lead frio, ainda estou sem entender direito, mas estou feliz. Valeu, Fê. Essa estrutura com certeza pode ser usada na advocacia, tá, Silvia? Qualquer serviço. Aí eu falei, parabéns pelo esforço. Então ele desenvolveu o canal de venda dele. Então pensa nisso. Quantas pessoas hoje precisam saber que você existe, mas elas não estão vendo anúncios teus? Quantas pessoas você podia ter de cliente? Você vai fazer estratégia, a internet trabalha para você ou você vai ser o produto? Se você só fica no Instagram e não ganha dinheiro no Instagram, você é o produto, tá? Porque o Instagram ganha dinheiro vendendo a tua atenção. Bora começar a anunciar, galera? Vamos começar a fazer anúncio ou não? Você vai testar até aprender essa parada, porque não você aprende qualquer coisa. Aí, beleza, falamos de anúncio, tá? Anúncio é uma coisa. Você não precisa fazer conteúdo para fazer anúncio. Você pode simplesmente ligar um anúncio lá. É o que eu te falei, Claudio. Começa com 300 pila ali, que já tá bom. Com R$ 100, você testa um anúncio já para ver se dá certo. A partir de R$ 100 você consegue fazer, tá? Conteúdo inteligente. Você tá a Carol aqui, que é uma mentorada minha, né? A Carol, quando ela começou comigo, ela pagava, lembra, R$ 1.500 para uma agência. Uma agência legal, fazer um negócio super bonito, zero resultado. Eu mostrei para ela que ela precisava entender mais do conteúdo, e ela começou a fazer os conteúdos dela. Hoje, os conteúdos dela geram mais engajamento, e ela faz tudo sozinha. E ela é psicóloga. Ela que eu contei para vocês ali que saiu de 4,5 para 18 mil por mês. O que que é legal para conteúdo, tá, pessoal? Você pensar uma maneira inteligente de gravar. Eu, por exemplo, eu invisto uma manhã por semana para gravar conteúdo. Se você quiser, tá? Se você não quiser gravar conteúdo, faça só anúncio. Já tá bom. Mas se você quiser fazer conteúdo, trabalhe de maneira inteligente, escolhendo algum formato que fique bom para você. Formatos que eu gosto, por exemplo. React. Eu pego uma notícia e reajo aquele negócio. É fácil para mim gravar. E um formato que funciona bastante também é um podcast. Você pode alugar uma sala de podcast e aí você prepara assuntos que interessam, vai lá uma tarde, fica falando durante 2 horas, pronto, já tem meio que corte para um tempão. Então, sobre conteúdo, tenta pensar em ser uma maneira inteligente, para que você não gaste tanto tempo. E aí, uma maneira importante de você produzir, isso aqui é baseado nos caras mais foda no mercado, primeiro tem um banco de ideias. Você nunca pode, eu vou gravar algum conteúdo, o que eu vou falar? Já fodeu. Ideia você tem toda hora. Aí você anota em algum lugar. Eu anoto no grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo. É uma ideia. Eu tenho um banco de ideias. Aí depois, você seleciona as melhores ideias. Então dessas 30 ideias que eu tenho aqui, eu selecionei 5. Aí você escreve o que você vai gravar. Escreve antes ou pensa em tópicos só. Sobre esse assunto aqui eu vou falar 3 tópicos. Pronto, tá escrito, tá escritinho. Aí você grava. Então, quando você for gravar algum conteúdo, você já tem tudo escritinho. Você não vai ficar pensando no que fazer. Você tem que trabalhar em blocos. Aqui a gente usa aquele Fordismo, né, das fábricas. Eu penso em blocos, entendeu? E aí depois você edita. Você nunca vai fazer tudo. Promete para mim? Promete para mim aqui. Eu nunca vou fazer tudo junto, Fernando. Eu vou fazer por etapas.
Aí fica mais fácil você ter uma linha de produção de conteúdo, caso você queira, né, postar um conteúdo por dia, dois por semana, etc, etc. Mas joga fácil, que eu chamo, tá? Eu sugiro você olhar o conteúdo como um apoio para os teus anúncios e para o network que a gente vai falar. Não queira muito o resultado do conteúdo. Por quê? Porque a galera vende para você que gerar engajamento, viralizar. Todo mundo que trabalha com isso, o cara é profissional de gerar conteúdo. Então, normalmente, ele não é advogado, ele não é psicólogo, ele é um produtor de conteúdo. Daí ele gasta 6 horas por dia, todo dia, para produzir conteúdo. Então, eu sugiro você fazer um conteúdo para quem é empreendedor autônomo, que é o meu caso. Eu sou empreendedor. Eu gasto um pouquinho de tempo, então eu não espero ser o cara mais engajado, tal, 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 entendeu? Até porque eu não quero ficar refém do Instagram, eu tenho vida. Não, não um dia para separar. Ivan, o banco, você pode fazer um dia só da ideia, um dia só para selecionar e escrever, um dia para gravar e editar. É como se fosse assim, tá, Ivan? Mas eu somando tudo isso, tem que ser uma manhã, tá? Uma manhã por semana. Vários valeus aqui, hein, galera? Quem que tá botando valeu aqui? E aí, beleza, falando de conteúdo, tá, pessoal? Conteúdo eu sugiro você ter, não esperar muito o resultado de lá. Tenha para aparecer, para a pessoa ver que você está vivo, aquele Instagram morto também é ruim, né? Não vai ficar gravado, tá, Soraya? Não vou conseguir disponibilizar isso, tá? Provavelmente não. Network de resultado é o terceiro canal de venda, tá, pessoal? O terceiro canal de atração. A gente falou de anúncio, falou de conteúdo, agora network. Pessoal, muito dos meus resultados vem através de eu entender como fazer network. Então, quando a gente fala de você aparecer, anúncio no Instagram, tá, Ana Márcia? Quando a história de aparecer, pensa em aparecer no digital, mas pensa em aparecer na vida mesmo, entendeu? No mundo físico, que é o network. Então, eu desenvolvi muitos relacionamentos que me geraram muito resultado, muito resultado. Por exemplo, o Dr. Pedro Schwartzman é um cardiologista super famoso, super conceituado, cara da palestra em Nova York, etc. Eu conheci ele numa mentoria muito cara que eu fiz. E eu fiz amizade com ele, eu ajudei ele, ele entendeu que eu podia ajudar ele, ele entrou na minha mentoria. Pagou 30 mil para eu ajudar ele a ser mais persuasivo. Ele já vendia mentorias, mas ele era muito técnicozão ainda. Eu ajudei ele com técnicas de persuasão. Ele vendeu tanto e gostou tanto de mim, que ele começou a me indicar os alunos médicos dele. Então, hoje eu tenho vários alunos que vieram do Dr. Pedro, que nesses alunos, em 10 alunos, eu fiz 160 mil reais de mentoria. Por que isso aqui? Por que network é importante? Lembra que a gente falou que a pessoa compra quando ela tem uma percepção de valor e tem confiança? Lembra que a gente falou isso? O network, a parte boa, é que quando a pessoa te indica, você já quebra a parte da confiança. A confiança está praticamente resolvido. Por quê? Porque ele me indicou. A gente confia em quem indica a gente, não confia? Então é muito mais fácil vender para indicação. Então, botar energia em network intencional é uma ótima ferramenta. Eu tenho vários alunos meus ali que saíram de 5 mil para 30, e o cara não fez nenhum anúncio. Ele só começou a melhorar o network dele e a entrega. E ele começou a cobrar mais e começou a ter mais indicação. Quando você pensa em network, pensa muito assim, ó, eu não quero só saber dessa pessoa. Cada pessoa conhece várias pessoas. Então, cada pessoa que você conecta na tua rede, você conecta todas as pessoas que essa pessoa conhece. Então, a chance de você ir criando sorte é muito grande, porque uma hora ou outra você vai cair na boca da galera. De maneira boa, lógico, né? Não, ó, a Cristina falou, então a indicação ainda é a melhor coisa da vida. Não é, Cris, porque você fica na mão da indicação. O anúncio você não depende de indicação, entendeu? Você tem que trabalhar os dois. Eu sugiro você trabalhar os dois, anúncios e indicação. Eu tenho um monte de indicação, mas não, cara, não para de ficar interessado lá nos meus anúncios. O anúncio ele é muito mais na tua mão, entendeu, Cris? Você domina os números. A indicação você tem que ficar, às vezes, pedindo e tal. É bom também, mas não é só a melhor coisa da vida. Esse aluno meu, que é o Dr. Lucas, ele duplicou o lucro dele só melhorando o network com os próprios clientes. Então, network, vamos pensar em 4 passos. Grupo de network, você vai pensar onde que eu posso criar relacionamento. Existem grupos de network, você pode criar network em cursos, em mentorias, aonde que pessoas estão. Depois, eu vou focar em escuta e perguntas arrancadoras, para eu conhecer bem as pessoas. Eu vou conhecer de verdade. Conhecendo bem, eu aprendo com essas pessoas e eu gero valor. E eu mantenho ativo meus relacionamentos. Então, põe o network como uma parte importante de atrair mais clientes. Estão entendendo? Então, os 3 canais de atração que você vai atrair mais pessoas: anúncio, conteúdo e network. Eu botei o conteúdo menor aqui, porque eu sugiro você botar menos energia nele no momento que você está. Você vai ver mais resultados sabendo acertar anúncios e trabalhando no network de forma intencional. Perfeito? Os 3 canais de atração? Passamos 2 pilares, galera. Estão cansadinhos já? Muito bem. Vamos lá, galera. Conversão. Agora que eu atraí esse cliente, eu preciso saber converter ele. Como que eu transformo interessado num cliente? Por isso que eu escolhi o símbolo
da aliança, porque ele se compromete com você. Eu acho que você aguenta mais, tá, dona Soraya? Para converter, a gente vai vender. Então, falar de venda. A minha base de venda de persuasão, Aristóteles e Jesus, tá? Porque eu trabalho o amor severo. Jesus trouxe verdades, às vezes desconfortáveis, mas para nos ajudar. Eu tenho muito dessa pegada. Quando eles falam de persuasão, Aristóteles falou: persuasão é a capacidade de perceber, em cada caso, os meios disponíveis de persuadir. E eu vou persuadir a pessoa, é levar ela para o bem. Tem muitas pessoas, quando falam persuasão, levam para um lado mais pejorativo. Não, eu persuado a pessoa porque eu sei que eu tenho uma boa entrega. Então, eu vou usar todos os recursos que eu tiver para mostrar para ela que aquela solução é boa. E aí eu vou ter confiança, que é ethos, ética, autoridade, que a gente já falou sobre isso. Eu vou ter argumentos lógicos, eu vou ter bons argumentos, e isso gera emoção na pessoa. Ethos, logos e patos. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ser persuasivo. Né? Eu, como falei para vocês, eu tenho 62% de conversão para uma reunião de lead frio, com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Se eu sento com uma pessoa numa reunião, eu converto. 50%. Esse mês aqui foi o melhor. A minha média é 50%. Então eu faço 2 reuniões, uma venda. Porque eu aprendi como ser persuasivo. Você também aprende. O doutor Pedro, né, eu conheci lá num evento dessa mentoria aqui, e aí ele virou meu cliente. O doutor Pedro mandou essa mensagem: ó, Fernandão, antes eu convertia 25% das reuniões para vender a mentoria. Ele vendia uma mentoria para médicos a 80 mil. Só que ele tinha que fazer 4 reuniões para fazer uma venda. Depois que eu ensinei para ele como ser persuasivo, ele começou a converter 62% das vendas. Isso de 25 para 62. Será que ele ganhou mais dinheiro? Ele ganhou muito mais dinheiro, porque ele aprendeu a vender muito mais. Então, um passo a passo para uma reunião de venda, eu vou passar aqui rapidinho, porque eu vou terminar ainda o conteúdo, tá, galera? Então, assim, ó, você começa com um acordo, ó, essa reunião que eu vou te explicar isso funciona desse jeito. Eu tô aqui para te avaliar, para ver se o teu produto é para você. Eu vou ter intimidade com essa pessoa, vou aprofundar, fazer perguntas e chegar nas dores reais dela e nos desejos reais. Aqui eu tenho intimidade. Chegando nas dores reais, eu tenho que colocar o dedo na ferida. Colocar o dedo na ferida não é ser mal, é aumentar a consciência da pessoa daquele problema. Isso aqui é importante para você resolver. Como você se predica para esse problema? Quanto que essa coisa que você deseja vai ser bom para você? A pessoa que ela percebe que o buraco é mais embaixo. Cara, isso aqui é importante. E você pergunta quanto que ela quer realmente resolver aquilo. Você provoca ela para ela mostrar que ela quer. Então, primeiro eu conheço a pessoa desse jeito, depois eu convenço ela. Eu faço um diagnóstico da situação dela. Ó, o teu caso aqui tá legal, você é um cliente qualificado, vai fazer isso aqui, etc, etc. E você apresenta o teu produto perfeito. A tua entrega do teu serviço tem que encaixar exatamente com as dores e desejos que essa pessoa tem. Ela tem que falar, isso aqui resolve o meu problema. E aí depois você passa o preço. Quando você passar o preço, a pessoa tem que olhar e achar barato. Independente se você cobra 30 mil, 10 mil, 5 mil. A pessoa, se você cobra 5, ela tinha que achar que era 10 o teu serviço. Se você cobra 20, ela tinha que achar que era 40. Lembra da percepção de valor que a gente falou? Isso aqui você faz na reunião de venda. E aí depois você quebra a objeção. Entendam aqui, galera. Numa reunião, é normal a pessoa hesitar em comprar. Então você fica tranquilo e ajuda ela. Deixa eu te ajudar a pensar. Quais são os teus desafios? O que você tem que pensar? Porque quando a pessoa fala que vai pensar, ela não vai pensar. Ela só está dizendo, eu estou insegura para comprar agora. Então, de maneira tranquila, você quebra a objeção dela, mostrando para ela que aquilo ali se resolve de tal jeito, etc, etc. Você vai ficar especialista nas objeções do seu cliente. Entende? Então, primeiro eu conheço, depois eu convenço. Entendido? Conversão profissional? Percebe que está na mesma lógica de dominar o cara, entender o cara, gerar valor real? Agora a gente passou na parte da conversão. É, isso se faz numa reunião, tá, Roberta? Não no WhatsApp. Produtos caros, pessoal. Vocês querem cobrar caro? Você não vai vender igual pastel no WhatsApp. Ah, meu cliente pergunta o preço. Ele pergunta o preço e você não vai falar. Você vai falar, por exemplo, meu querido, eu entendi, tá? Mas eu preciso saber se primeiro o meu serviço é para você, então eu preciso te conhecer um pouquinho mais porque eu trabalho de uma maneira personalizada. Então, se eu entender que é para você, você marca uma reunião de 15 minutos, eu te apresento. Ah, mas fulana me passou o preço. Com todo respeito, não conheço o trabalho da fulana, mas tomem cuidado com quem passa preço pelo WhatsApp, porque ele deve estar vendendo pastel. O meu trabalho realmente resolve. Tá, Roberta? Aqui já é é um jeito, exatamente se você falar assim, ela vai perceber. Ixi, Maria, as outras vendem pastel mesmo, porque elas são baratinhas. Essa aqui já é mais cara. Eu quero saber essa Roberta. Eu quero a Roberta. Certo, galera? Então, eu tenho confiança, eu atraí, eu converti, e agora eu vou entregar. A entrega aqui também é importantíssima. Pensou já ou posso falar da entrega? Estou preparado, hein, dona Ana Márcia? Escreva aqui, galera. Só ver se vocês estão vivos aí. Maravilha, pessoal. A entrega, ela precisa ser mais transformadora do que você tem hoje. Então, com todo respeito, você pode entregar melhor do que você entrega hoje. Confia em mim. Todos os clientes que eu pego, o cara, não, eu já entrego bem. Aí quando começa a questionar, tem muitas oportunidades de melhoria, tá? A Paula, por exemplo, uma psicóloga, que é aluna minha, a Paula melhorou a confiança dela, melhorou a venda e melhorou a entrega dela como psicóloga.
Ela saiu de R$ 2.000 por mês, ela faturava, e hoje ela fatura R$ 20.000. Tanto é que ela virou mentora hoje de outras mulheres também. E ela desenvolveu isso que eu estou falando com vocês, comigo. Tá? Saiu de 2 para 20, entregando mais e melhor. Eu, quando comecei a vender minhas mentorias, como eu falei para vocês, eu comecei a vender R$ 800. Só que eu era dono de agência, eu não tinha nem tempo de vender a mentoria. Ela se vendia sozinho. Por quê? Porque eu entregava muito valor. Então, e cada cliente que chegava, eu ia aumentando o valor. Aí eu saí de 800 para 1.500, para 3.000, e eu fiquei um tempão vendendo mentoria a 5.000. Eu não fazia nenhum esforço para vender. Eu vendia porque eu entregava muito resultado. E a pessoa falava, essa pessoa resolve. Então, muitos de vocês estão no momento de poucos clientes pagando bem, ou poucos clientes pagando pouco. Confie em mim. Você vai ter que entregar melhor. Porque se você é muito bom, as pessoas te indicam. Então, para entregar, você tem que ficar muito atento assim, ó, qual que é a expectativa do cliente? E eu tenho que entregar acima da expectativa. Conhecendo o cliente com profundidade, quanto mais eu conheço ele, mais eu sei resolver o problema. Alinhando expectativa, criando limites para o cliente não ficar te explorando também, sabendo criar um controle dos seus clientes para você ter intenção do que você está fazendo com cada um. Cara, o que eu posso melhorar para esse cliente aqui, e esse sado, esse aqui eu posso fazer isso. Você vira uma pessoa dominante, mas servidora, entendeu? Você sabe se impor, mas o cara percebe que, nossa, agora eu entendi por que essa pessoa cobra 3 vezes mais, porque ela entrega muito mais. Você precisa se tornar essa pessoa. E você surpreende ela, entregando mais que o combinado. Você fazendo isso, você vai ter um funil de indicação automático. As pessoas vão te indicando. Aqueles médicos que eu falei para vocês, eles vieram, foram vindo, porque eu fui entregando bem, e o Fernando resolve, papá, papá. E aí você termina o modo empreendedor com os 4 pilares. Entendeu o poder disso aqui? Se você ficar confiante, souber atrair, vende de maneira persuasiva, entrega acima do combinado, aí você começa a gerar essa engrenagem. Qual pilar desses aqui mais te falta desenvolver? Escreva para mim. Confiança, atração, conversão ou entrega? Atração, atração, atração e conversão, confiança, atração, entrega. Muito bem, galera. Muito bem. Você já tá chegando gente para você, Roberto. Com certeza, alguns ajustezinhos na venda, cara, faz muita diferença, tá? Feedback até aqui, galera. De verdade. Valeu a pena estar aqui até agora? Valeu a pena. Economizei alguma coisa de conteúdo? Tô entregando, tô segurando alguma coisa? Beleza, meus queridos. Qual que é o principal aprendizado que você teve? O que mais te virou a chave? Fazer anúncio, confiança. O que mais virou a chave, galera? A engrenagem. Vocês entenderam que a engrenagem precisa andar junto, tá, galera? Não adianta só pensar uma coisa. Eu entendi que você falou o principal pilar, mas ela tem que andar junta. Que eu sou a melhor pessoa para vender o meu negócio. Exatamente, Cláudio. A galera quer terceirizar a marketing, terceirizar a venda, achando que alguém vai resolver. Ninguém vai resolver o teu problema. Perfeito. Qual que é a tua urgência para aplicar esse modo empreendedor na tua vida? A tua urgência em resolver isso é baixa, você está de boa, ou ela é alta ou altíssima? Seja sincero para mim aqui. Escreva aqui, galera. Alta ou altíssima? Quanto que você quer aplicar isso de verdade? Crise é o seu produto, você resolve, Cristina. Isso não tem problema. É bom você perceber que às vezes está com crise, porque daí você resolve. Maravilha, galera. Vocês responderam também na pesquisa, né, que é altíssima e alta. Posso ser sincero novamente com vocês? Como eu estou sendo até agora? Vocês aguentam, se eu for sincero? Joyce, Joyce. Quero ver se você vai aguentar, Joyce, dona Valkyria. Posso, galera, ser sincero mesmo? Beleza, então posso ser sincero. A maior chance é que essa masterclass, essa aula, ela seja apenas uma super aula, igual você falou aqui. Muito legal, adorei, vários insights, vários valeus. Por quê, galera? Porque a procrastinação, a insegurança, os ambientes e a falta de apoio fazem com que você tenha dificuldade em aplicar o que a gente está falando aqui. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é como a gente funciona, tá? Então, infelizmente, tem a maior chance é que você não consiga aplicar isso aqui.
E aí tem três caminhos a partir de agora. Eu prometi o que eu entreguei, né? Você entendeu o que você tem que fazer para ser mais valorizado e cobrar mais? Você entendeu, né? Eu não escondi nada aqui. É exatamente o que eu faço na minha vida e explico para meus alunos, as mesmas telas. Só que vai ter três caminhos para você seguir. A maioria, infelizmente, vai ficar travado. Não vai bastar de apenas uma super aula. Vai ter uma minoria que vai melhorar devagar. Vai demorar para melhorar. E vai ter uma outra minoria que vai melhorar rápido. Qual o caminho desse que você quer estar? Seja sincero comigo. Você quer estar no azul? Você quer estar na minoria devagar? Você quer estar na minoria travada? Aquele que é rápido? Você quer aprender e aplicar rápido, devagar ou continuar travado? Seja sincero. Perfeito. Minoria rápido. Galera, posso contar como que eu fiz para aplicar isso rápido na minha vida? Querem saber como que eu fiz? Faça um positivo só. Perfeito. Eu escolhi o minoria rápido. Prestem atenção aqui, tá, pessoal? Vocês estão comigo até aqui. Vocês já passaram um grande funil, tá? Vocês já estão numa minoria, quem está aqui comigo. Pensem comigo, tá? Pensa você no início da tua carreira. Você era desse tamanho. Aí pensa, sei lá, 10 anos que chega hoje. Você hoje, você sabe muito mais do que você sabia quando você estava começando a tua profissão, não era assim? Imagina quanta coisa que você teria passado do que você sabe hoje para você quando você começou lá atrás. Você teria muita coisa para ensinar para tua versão lá de trás? Você acha que você teria muita coisa para ensinar? Meu Deus do céu, quanta cagada que eu fiz, eu fazia mais ou menos, eu fiz aquilo, depois eu aprendi aquilo. Meu Deus do céu, cara, quanta coisa que se eu olhasse, se eu pudesse conversar com a minha versão do passado, eu falaria para ela fazer diferente. Não é assim? E a pergunta é: quanto valeria saber o que você sabe hoje naquela época? Quanto de tempo e dinheiro você teria economizado e de sofrimento que você teria evitado? Eu entendi exatamente isso na minha vida profissional. Isso que eu tô falando para vocês. Eu entendi o poder do mentor. Você sabia que Aristóteles ele foi mentor do Alexandre o Grande, que foi o cara que praticamente conquistou o mundo inteiro? E aí tem muita gente que vai bater cabeça. E quando você entende que tá perto do mentor, a tua vida vai muito mais rápido, quando eu entendi isso, virou todo o meu jogo. Esses três caminhos é que a maioria vai ter dificuldades de conseguir fazer qualquer coisa, uma minoria vai querer fazer tudo sozinho, bater cabeça na parede, ficar tentando, 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 ele vai chegar, mas vai chegar muito mais demorado e muito mais dolorido. E o caminho mais rápido é estar perto de alguém que sabe o caminho. E eu escolhi isso, né? Eu perguntei para vocês, o que você já tentou fazer para resolver? Algumas pessoas consumem curso online, assistir conteúdos na internet, pouquinha gente aqui falou, faço mentoria, e por enquanto nada. Quando eu entendi esse caminho mais curto, eu percebi que o investimento que eu fazia gerava muito resultado. Então, eu sou um cara que sou mentor, mas eu nunca abro mão de ter os meus mentores. Tá? Esse aqui é o Fábio Ricota, que eu aprendi a crescer minha agência. Esse aqui é o Conrado Adolfo, que eu fui mentorado dele. O Joel J. O Ladeirinha, que é o cara mais pica do marketing digital hoje. O Scudler, que é um psicanalista, o cara com 4 milhões de seguidores. E eu fiz um levantamentinho aqui, galera, pra vocês entenderem o que eu já investi para eu ser um bom aluno. Desde que eu comecei minha agência. Desde o monitor que eu paguei R$ 350, a câmera, curso de design, curso de Facebook. Eu aprendi a fazer anúncio no Facebook há 10 anos atrás, pagando um curso. Escola do Flávio Augusto. Daí aqui, ó, eu comecei a trabalhar. Aqui, ó, foi a primeira mentoria que eu comprei. Qual que é o poder de uma mentoria? Você tem contato direto com a pessoa que já fez o resultado que você quer. E aí eu comecei a fazer filosofia, PNL, outra mentoria de empresas. E nesse último ano, por exemplo, pessoal, esse ano eu investi nessas três aqui, ó. Mentoria do Landeirinha, 25 mil. Lucas Scudler, 60 mil. E mentorias para fazer eventos, webinar, 20 mil. Então eu já investi R$ 340 mil para aprender direto da fonte. Esse é o meu segredo para aplicar aquelas coisas. Você entendeu o poder disso? Por exemplo, ano passado eu entrei na mentoria do Conrado, que é uma mentoria para mentores. Eu paguei 120 mil. Eu nunca imaginei que eu pagasse uma mentoria na vida. Mas como que eu aprendia lá, eu fazia muito mais dinheiro, que é o que eu fiz. Então eu paguei 120 e vendi 375. Aqui eu estou lá em São Paulo pegando a plaquinha de 300 mil. Será que vale a pena você pagar 120 para faturar quase 400? E esse cara foi o mentor do Joel J. Você entende o poder disso?
Lucas Scuderer. Atualmente, esse ano, ele é meu mentor. Eu escolhi ele, porque esse cara tem um projeto maior do que o meu. Ele já se fudeu um monte para chegar lá. Agora eu pago para ele para pegar todas as dicas para eu não precisar me ferrar tanto. Porque o tempo é um recurso que não volta, entendeu? Então alguém se fudeu na minha frente. Aqui eu tô pagando a mentoria para ele lá. O print ali para a vendedora dele lá, Ana Lua. Uma de 20 e uma de 40. Quando você está numa mentoria, um ambiente, quando você quer mudar, por exemplo, tudo isso que você falou aqui, você entende que às vezes você está querendo mudar, mas o teu ambiente continua o mesmo, as pessoas continuam com a mesma cabeça lá de trás, às vezes você já virou a chave, a galera continua falando as mesmas coisas. E quando você sai, daí você está querendo ser um leão com um monte de hiena. Quando você começa a andar com vários leões, tudo fica mais fácil. O ambiente te molda muito. E o poder da personalização. Aqui é um print de eu mandando um áudio para o Lucas, que é o meu mentor hoje em dia, esse ano. Fala, mestre, tudo bem? Mandei um áudio de 3 minutos e 40. E o cara pega, responde e me dá dica. Que eu demoraria 6 anos para resolver essa parada. E eu resolvo no WhatsApp. Mesma coisa com o Rodolfo. Entenderam? Me responda uma pergunta sincera, galera. Como que vocês aprenderam aqui hoje? Vocês que me aguentaram até agora. Você acha que junto comigo os teus resultados vão chegar mais rápido? Sim ou não? Andando comigo, você acha que o teu resultado vai chegar mais rápido se aplicar tudo que a gente conversou? Sim, sim, certamente. Seja sincero. Se você estiver perto de mim, comigo, você acha que vai chegar mais rápido o teu dinheiro? Você vai vender mais, se valorizar mais? Óbvio que sim. Maravilha. Então, eu peço a permissão. Se você quer conhecer uma opção acessível para você ter o meu acompanhamento para andar mais rápido, posso te mostrar aqui o que eu sugiro para você fazer? Que é o que eu faço. Eu estou te mostrando nada mais do que eu faço na minha vida. Perfeito, galera. Para quem que é, tá, essa opção que eu vou fazer aqui? Então, fique atento, porque eu realmente não quero só um cliente que vá querer. Eu quero saber se você vai encaixar aqui. Por isso que eu preciso saber se é para você. É para quem viu sentido no que a gente falou até agora e quer continuar isso. Perceba o que você aprendeu aqui hoje. Eu quero saber que você quer continuar isso e viu sentido no que a gente falou. Se você confiou em mim, se você acha que eu tenho capacidade técnica para te ajudar com as coisas que a gente falou aqui. Se você tiver em dúvida, aí não adianta, eu não quero pessoas com dúvida, eu quero que alguém que entendeu que eu posso te ajudar. Você sabe que acompanhado você vai crescer mais rápido, você entendeu que sozinho não vai estar bom. Sabe que tem muito mais para entregar para o mundo. Você fala, puta, cara, tem uma coisa travada, que eu sei que eu posso muito mais. Que eram as minhas angústias lá atrás, quando eu estava travado. Tá aberto para ser mentorado, tá aberto para aprender, não quer levar a vida que deseja para o caixão. Pessoal, isso é triste falar, tá? Mas eu canso de falar com pessoas que têm sonhos de faturamento e quer atingir coisas que não tem caminho nenhum para chegar. Eu prefiro ser duro com você aqui agora, porque você não. E eu tenho mentorados em tudo que é tipo de idade, tá? E quando você fala com mentorado de 70 anos, cara, é mais difícil. Tá com fome de evoluir saindo onde tá e não admite mais viver com aperto financeiro. Dinheiro, pessoal, é maravilhoso. Em tudo que o dinheiro é maravilhoso. Pouco dinheiro é uma merda. Tem que ficar travado fazendo conta para tudo que é coisa, é uma merda. Sério? Você acha que você se encaixa nessas questões aqui? Você se identificou com isso aqui? Escreva assim aqui para mim. Dá um joinha. Maravilha, galera. Maravilha. Fica atento com isso, tá? Então, se você se identificou, eu vou passar aqui para vocês, não é um curso, tá? A minha solução para você andar comigo, para te ajudar a chegar mais rápido, é um programa completo, personalizado e acompanhado. De comportamento e de técnica. Você entendeu que os dois andam juntos, 100%? Eu só peço para você fazer o que eu faço. Eu estou mandando aqueles prints para vocês ali, porque eu faço o que eu peço para meus alunos fazer. Todo mundo que confiou em mim, que é meu aluno, eles fazem o que eu faço. Eu vou na frente, entendeu? É uma oportunidade única, pessoal, porque você vai ter um acompanhamento mais próximo, tá? A minha empresa está num momento agora que você vai estar com os métodos mais atualizados, mais aulas específicas ainda. Então, realmente é o melhor momento para você estar comigo, se você entendeu que eu posso te ajudar. É a mentoria que eu chamo de valorizados, tá? Eu vou te apresentar isso aqui. O que que tem nisso? Eu queria que você prestasse atenção. Qual que é o foco principal? Entrou na mentoria comigo. Qual que vai ser o meu foco da minha equipe? Triplicar o seu faturamento. Pronto, é só isso que a gente vai pensar. A Joyce entrou, eu vou pensar, como que a gente vai triplicar o faturamento da Joyce? A Silvia entrou, a Patrícia, a Valquíria, todo mundo está aqui. Aumentando o seu lucro, aumentando o valor por hora e serviço. A gente vai aplicar a engrenagem empreendedora.
que é o que eu mostrei com todos aqueles cases que eu tenho ali dos meus alunos, que eu fiz comigo também. Então pensa, o que você fatura hoje, você vai faturar 3 vezes. Qual que vai ser esse teu novo valor? Pensa aqui comigo. Porque o pensamento, tá, pessoal? Se vocês forem, se você vai entrar, tem que ser esse pensamento que eu tô fazendo com vocês, que é exatamente o que eu fiz lá. Para pagar 60 mil pro Lucas, eu pensei exatamente isso. Cara, o que que eu vou pagar para esse cara? O que que eu vou fazer a mais? Esse é um pensamento empreendedor. Então, hoje, qual que é a média que se fatura? Qual que é o teu valor vezes 3? Escreve aqui para mim. Teu valor vezes 3. Pô, Fernando, se eu faturar 3 vezes mais, eu vou faturar quanto por mês? Escreva aqui o teu valor. 50 mil, Valquíria. Pode escrever, não tem vergonha, tá? Cada um tem o seu valor, tá? Cada um tá no momento. 24, Roberta. 21, Silvia. Tudo bem, galera. Parabéns por se comprometerem aqui. Pode escrever, tá? Não precisa ter medo. Perfeito. E pense de verdade o que que isso vai mudar na tua vida. 80 mil, Patrícia. 30 mil, Alia. Tem problema, é, Cláudia. Você vai fazer o que você quiser desenvolver. O que que você vai mudar? O que que vai mudar na tua vida faturar 3 vezes mais? Pense em coisas específicas, galera, que você vai fazer. Puta, Fernando, faturando mais, eu vou conseguir. Me diga isso. Isso é importantíssimo. Porque é querer essa porra de verdade que vai fazer você conseguir realizar. Lembra que você falou da visão? Escreva para mim aqui, Fernando, faturando 3 vezes mais, cara, eu vou conseguir. O que que é importante para você? O que que vai mudar na tua vida faturando 3 vezes mais? Não, mas ambiente qual, Silvia? Que tipo de ambiente que você vai começar a frequentar? Viajar mais, Roberto. Para onde que você quer viajar, Roberto? Ó, Valquíria, ó, pessoal, saiam do vago. Eu quero coisas específicas. O que que é qualidade de vida para você, Valquíria? Casa dos sonhos, ó. Ah, ela já falou casa dos sonhos. Casa dos sonhos é bom, ela tem uma casa clara. Trabalhar menos e usufruir mais. Perfeito. A conta que você tem que fazer é essa, tá, pessoal? Então, por exemplo, você fatura 7 mil, você vai fazer 21. 21, você vai começar a fazer 14 a mais do que você fazia. Morar fora do Brasil. Muito bem. Vai começar a sobrar 14. Vezes um ano, isso que vai sobrar mais, cara, eu vou fazer 168 mil a mais se eu triplicar meu faturamento. Vocês viram o tanto de clientes ali que eu mostrei que fizeram isso? E eu fiz isso na minha vida? Então, é investir em um programa que faz mais dinheiro. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui não é bet. É investir numa coisa madura. Você vai investir em você. Essa conta que eu fiz para entrar nessas mentorias desses caras. Você acha que eu pago esse valor para esses caras porque os caras são bonitos? Eu pago porque eles tinham conhecimentos que me faltavam para eu ir para outro nível de faturamento. É simples assim. Então, juntos, a gente vai desenvolver as habilidades que te faltam. Eu vou ser o teu mentor. Se você entrar comigo, eu vou fazer um diagnóstico profundo do teu momento e te mostrar qual parte da engrenagem a gente vai trabalhar primeiramente. Quais são os mais importantes, certo? Então, o que, que tem de entrega na mentoria valorizada? Estão preparados? Porque é uma porrada de entrega. Posso falar? Você vai entender que é o que resolve, tá? Porque eu já trabalhei só 8 anos, então eu entendo que cada parte pega. Primeiro, você vai ter um ano de acompanhamento. Eu vou pegar na tua mãozinha e a gente vai, durante um ano, estar junto. Você já vai ter resultado muito no começo. Só que daqui a um ano você é outra pessoa. É isso que a gente percebe no dia a dia. Primeiro, galera, você vai ter acesso à mentoria protagonista. A mentoria protagonista é a minha mentoria de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ela é a base do comportamento que você vai criar aquela confiança que a gente falou. Então, aqui você vai ter acesso a todo o programa, tem encontro semanal, tem a plataforma completa. Aqui você vai trabalhar produtividade, tua mentalidade e tua comunicação. Você tem acesso a toda a mentoria protagonista. Primeira coisa, tá? E aí você vai ter acesso à mentoria valorizados, que vai ter a plataforma com aulas personalizadas. Qual que é o diferencial? A gente faz uma curadoria das aulas para você. Eu vou te dizer quais aulas você vai assistir. Te acompanhando, personalizando. Mudou alguma coisa na tua vida? Fernando, deu esse BO aqui. O que que eu faço? Assistir essa aula. É estudo personalizado. Não é uma plataforma que você fica abandonado lá, que nem esses cursos, ou mentorias que a galera vende, tá, pessoal? Tá na modinha vender mentoria hoje, que no fundo é só um curso. Porque a galera não quer ser mentor. Eu sou mentor há muito tempo. E hoje em dia tá moda a mentoria. Você vai ter 48 mentorias semanais em grupo comigo. Então, toda terça-feira, das 9 da manhã às 10, a gente tá junto. Tendo isso aqui que a gente tá tendo aqui. Imagine isso aqui toda semana. Quanto que você vai crescer? Para tirar dúvidas que você quiser toda semana, aprender com os colegas, aprender comigo, novidades, exemplos, constância. Então, a mentoria semanal é legal porque você não perde o foco. Toda semana você está com a gente. E aí você vai aprendendo coisas novas. 48 mentorias em grupo. A gente vai ter uma planilha que a gente vai acompanhar o teu projeto.
A gente vai ter o teu projeto para triplicar o teu faturamento. Então, eu tenho acesso à planilha dos meus mentorados. Isso aqui ninguém tem, tá? Quem já viu outros mentores por aí pode perceber. Ninguém acompanha o teu projeto. E eu e minha equipe temos acesso à tua planilha para mostrar o caminho, para mostrar, perceber suas evoluções, acompanhamento online. Você vai ter acesso aos meus materiais que já são validados. Então, uma coisa legal da mentoria é que você pega coisas prontas que já funcionam. Então, as páginas que eu tenho que já funcionam, você vai pegar e adaptar para você. Os anúncios que eu tenho, lembra que eu falei para escrever roteiro? Eu tenho roteiro em todos os meus anúncios que funcionam. Você vai assistir o vídeo, entender o texto e adaptar para você. Página, apresentação de venda, por exemplo, quero fazer uma apresentação de venda legal para o meu cliente. Você vai pegar as minhas e dos meus anúncios que funcionam. E anúncios validados. Então você cobra tempo. Network, lembra que falou a importância do network? Você vai estar em acesso a uma galera que está comigo, que são dos meus, que tem os mesmos valores, que tem resultado. Então aqui você pode fazer negócio, você pode fazer parceria, você pode fazer amizades, você vai estar no ambiente da galera que está jogando no nível legal. Você vai conhecer ali a Paulinha, a Carol, o Cláudio, toda aquela galera ali, você vai conhecer. E vai se inspirar também, porque a vitória dos outros te inspira, entendeu? Às vezes até uma raivinha, mas aquela raivinha é boa, de caralho, se o cara tá fazendo, também vou fazer. Isso é muito legal. E, pessoal, outra coisa exclusiva, tem um grupo exclusivo. Eu, você, a Érica, que é minha mentora auxiliar, e o Cristiano, que é meu cara de tecnologia. Isso aqui também não tem, tá, pessoal? Você vai estar no grupo da galera valorizada, da mentoria valorizada, mas eu vou ter um grupo com você. Você vai falar diretamente comigo nesse grupo. Dúvidas diretas, acompanhamento do projeto, proximidade comigo e apoio, tá? Então, repito, pessoal, isso aqui, essa exclusividade não tem, tá? Pode procurar por aí. E personalização, tá? Todo dia eu mando um áudio diário no grupo, que é um princípio, um áudiozinho de 1 minuto e meio, que eu divido alguma coisa, para você começar o dia bem já. Então você escuta o áudio diário e já começa no teu foco. O Cristiano é o cara que trabalha comigo desde o começo da agência. Ele é o cara que resolve a minha parte de tecnologia. Você vai ter uma mentoria individual com o Cristiano para ele te ajudar com a parte técnica. O cara que salva a minha vida vai salvar a tua, que é o Cris, certo? Subir alguma campanha, tráfego pago, essa parte meio tecnológica, assim, que às vezes é chatinha, o Cris vai resolver para você. Automações, etc. E aí, pessoal, você vai ter uma mentoria direto comigo. Eu vou ter alguns programas aqui, alguns pacotes, tá? Baseado em momento que você tá. Mas pelo menos uma mentoria direto comigo você vai ter. Então eu vou pegar o teu caso, vou pegar o teu momento, sentar com você, te conhecer de verdade, entender os seus desafios, entender as tuas forças e te ajudar com um programa personalizado. E é legal que depois dessa reunião individual, você já cria intimidade comigo e já consegue me usar mais como mentor no WhatsApp, mostrando pontos cegos. Certo, galera? E você vai clarear caminhos, né? Então, depois da mentoria, eu tenho certeza, vou te mostrar pontos que você não tá vendo. É sempre isso que acontece. E, galera, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, tá? Quem participou do último evento é prova. Eu nunca botei isso aqui, tá? Eu decidi criar uma garantia, para você não ter dúvida se vale a pena. Se em 3 meses você não tirou o valor que você investir na mentoria, eu devolvo o teu dinheiro. Seus dinheiros, tá escrito ali. Eu devolvo o seu dinheiro. Então, você vai investir, vai ter alguns valores ali baseado no momento que você vai escolher o melhor programa para a mentoria. Se em 3 meses você pelo menos não tirar o que você já investiu, e depois é só lucro, eu devolvo o teu dinheiro. Porque eu não quero ter cases de alunos enchendo o saco. Só para você entender que o meu compromisso é de fazer ganhar dinheiro, né? Como eu ensino os outros também. Certo, galera? Lógico, você aplicando só o básico do que a gente pedir, tá? Não precisa nem ser estar entre os melhores alunos. Então, pessoal, mentoria valorizados, tudo isso, tá? Mentoria individual, WhatsApp particular, 48 mentorias em grupo, plataforma completa de aulas, áudio diário, planilha personalizada, materiais validados, grupo de network, mentoria individual com o Cristiano e a mentoria protagonista. E a garantia de retorno. Fez sentido, pessoal? Você acha que isso aqui resolve pra você fazer essa parada acontecer? O que mais falta? Você quer que eu vá aí pegar você pelo colo? Você quer que eu te dê um abraço? Responda aqui, galera. É uma solução completa ou não? Escreva aqui. Completa, sim. Maravilha, galera. Então, como que funciona, tá, pessoal, para você entrar na mentoria? Eu preciso só que você preencha uma aplicação, tá? Porque como é um produto personalizado, você vai ter acesso a mim, a gente vai fazer um negócio personalizado, vai ter reunião, é um produto premium, eu vou analisar a tua aplicação, tá? Então, eu vou analisar a tua ficha, ver a tua qualificação e recomendar o melhor caminho, tá? A gente tem alguns programas aqui, que eu vou entender o quanto que você está faturando hoje, qual que está o teu momento, e vou te mostrar o melhor programa para você, certo? Eu vou ter 5 vagas aqui, tá? Para essa semana. 5 vagas, porque a gente só consegue trabalhar personalizado porque a minha agenda é limitada, né? E a gente trabalha ajudando o aluno de verdade, não é aqueles grupos que você libera login e vende 1 milhão e tal. Então, eu vou liberar 5 vagas. Preferência para quem aplicar antes, tá? Então, pela ordem de aplicação que a gente vai analisar. A gente vai colocar o link aqui no chat agora, tá? Então, se você entendeu que eu posso te ajudar e você quer estar caminhando comigo para realmente levar a sério o teu projeto e se valorizar de uma vez por todas, aplicando comigo a engrenagem empreendedora, o Cris vai mandar o link no chat agora, tá? Aqui no chatzinho aqui, tá? Do Meet aqui, não é no grupo do WhatsApp. Então, aplica essa parada. Na dúvida, aplica.
Porque eu vou analisar o teu caso, eu vou te puxar no WhatsApp e te mostrar como que eu posso te ajudar, tá? Quem precisar, eu faço uma mini reunião com você ali amanhã para te mostrar o programa, etc, etc. Eu só preciso saber se você quer de verdade mudar e se você quer de verdade levar a sério o teu projeto. Porque eu desejo que você faça o que eu faço, tá? Eu só tô pedindo para você fazer. Lógico, você vai investir muito menos do que eu investi nessas mentorias, né? É muito mais acessível já até adiante, tá, pessoal? Ali, quem ganha ali a partir de 4, 5 mil já com certeza consegue pagar alguns programas. Então eu vou analisar. Tá entendendo, Cláudia? A Cláudia falou, né, que eu estou ensinando venda e vendendo. Exatamente isso. Porque tudo. Aí que tá, Cláudia? Tudo que eu faço, eu te ensino. Então, isso é muito legal, né? Porque que é o que eu faço para estar com esses mentores lá. Eu pago para estar com mentores que estão na minha frente. O Conrado, o cara que tem 4 milhões. Para eu crescer no Instagram, será que é bom eu ter um mentor que eu posso falar direto com o cara que tem 4 milhões de seguidores? Então, se você confiou em mim e entendeu que eu posso te ajudar, não perde tempo e faz a tua aplicação. Galera, quero deixar abertíssimo aqui para vocês escreverem dúvidas, tá? Dúvidas sobre mentoria. Ó, pessoal, o link tá aqui, tá? Faz tua aplicação, a gente vai analisar o teu caso e vai te mostrar qual que é o melhor caminho para você. Com um valor que caiba no teu orçamento. Lógico, faça esforcinho para entrar, né? Porque se fizer moleza só não vai resolver nada, mas com certeza vai ser algo acessível para você tá? E aí você vai ver que o bicho vai pegar. Escrevam dúvidas aqui, galera. Dúvidas sobre mentoria. Fique à vontade, não precisa ter medo. Quem que tá com medo aqui achando que vai ser muito caro? Pode escrever aqui, tô com medo. Tô com medo de você, Fernando. Você me parece muito brabo. Coloque aqui, galera, as objeções de vocês, para eu ajudar vocês com qualquer dúvida. Quem que tá indeciso? Liberado novamente o quê, Cris? Eu tinha bloqueado ali os comentários para o pessoal poder pegar o link ali, Ah, para não tá. ficar tão Tava assim. bloqueado o comentário. Beleza, galera. Não, a aplicação, Cláudio, é só para você querer conhecer as mentorias. Eu vou te passar o melhor valor para você, tá? A aplicação é só saber se você quer, para você estar cadastrada, e amanhã eu te puxo para ver se você está no momento e te mostrar qual que é o melhor programa que eu te indico, caso você esteja qualificada. Né? Eu entender que vai te ajudar. Medo não tenho, mas não tenho condições ainda. Mas maravilha, Marcos. Você tá, quem tiver muito apertado financeiramente, não adianta, né, galera? Para quem tem um mínimo para investir para querer ir para outro nível, né? Dúvidas, pessoal, sobre a mentoria? Escrevam para mim. Quem que já aplicou aí? Quem que vai querer ter um pequeno atozinho de coragem de investir em você e de tomar decisões? Eu sempre falo para a galera, a primeira tarefa da mentoria é entrar na mentoria. Daí você já mostra que você tá com a decisão diferente, tá? Essas mentorias que eu sempre entrei quando o cara fazia oferta na hora, porque sempre tem uma oferta especial, né? Maravilha, a Paty já fez a aplicação. Dúvidas, galera? Dúvidas sobre a mentoria? Mande dúvidas aqui. Ficou claro hoje o que que faltava para você se valorizar mais? Alguém saiu com dúvidas do que falta? Alguém entendeu como aplicar o modelo empreendedor? Alguém se vê recebendo contatos todo dia e fazendo venda? O poder de você não ficar refém das coisas? O poder de agora, os meus anúncios estão trabalhando, os teus anúncios estão trabalhando para você? O desejo, pessoal, é muito legal, tá? A emoção que a galera tem de começar a ir aumentando o preço, tá? Porque no grupo ali, né, no Valorizados, a gente fomenta muito você lançar suas vendas. Então, quando você vai fazendo venda aumentando mais, você faz a tua venda, comemora com a gente, comemora no nosso grupo individual e depois lança no grupo. Marco, eu sugiro você dar uma olhada ali se você não aperta, tá, Marco? Porque é bem mais acessível do que vocês imaginam, tá, galera? Na dúvida, apliquem, tá? Cuidado para não já achar que não tem dinheiro. Lembra do que eu falei do valor, tá? Porque quando você fala assim, ó, e eu tô pedindo só, pessoal, porque assim, ó, eu não quero que ninguém faça loucura, mas eu quero que muitas pessoas façam ações mais corajosas do que estão acostumados. E eu fiz ações muito corajosas em momentos que eu estava fudido. Curso de PNL, por exemplo, de programação neurolinguística, eu conto isso em várias aulas, tá, que você vai ter acesso. Eu estava ganhando R$ 1.500 na época. R$ 1.500. Eu trabalhava no restaurante, não sobrava nada, era R$ 1.500 era meu salário. E eu sabia que eu precisava melhorar minha cabeça, eu precisava melhorar meu comportamento. Eu lembro que eu paguei R$ 350 na entrada do curso de PNL, que era 4,5 na época. Tipo, 4,5 na época, tipo 10 hoje.
E eu paguei, não sabia nem como que ia pagar as outras parcelas, cara. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, sempre vai ter histórias parecidas, tá, galera? Então, eu sempre falo pra vocês, tomem cuidado com não é melhor, não é meu momento. Lembre que tem muita questão da coragem, tá? E eu digo isso porque eu sei que você fazendo esforços, você vai estar comigo. E eu sei que um ano comigo a tua vida muda. Porque eu garanto, porque eu não sou um mentor que você não vai ter acesso a mim, né? Eu tô falando isso numa reunião gravada e você tem acesso ao meu WhatsApp. E eu sei o resultado que a gente gera na mentoria. Então, por isso que eu peço, dá uma refletida se às vezes você não tá com o mesmo comportamento de sempre. Que é legal, legal, depois eu vejo, tal, tal, tal. Massa, galera. Dúvidas finais? Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa auxiliar vocês? Valeu a pena investir esse tempo aqui? Virou a chave de vocês? Abriu a cabeça? Maravilha. Tamo juntas, meus queridos. Muito obrigado pela aula, então. Qualquer dúvida, podem falar comigo ali no WhatsApp. E tenham uma ótima noite, cara. Eu lembrei que eu tenho que ir pra casa botar minha filha pra dormir ainda. Fiquem com Deus, galera. Tamo juntos, tá?